Podcast. Há pouco tempo, há 2 anos, eu me conheço como artista. Artista nessa ideia de ver belezas e poesia na minha periferia. Quando eu descobri a música e descobri esse instrumento, né, que está aqui atrás da gente, ali sim eu percebi, poxa, eu tenho alguma coisa para fazer. O xequerê é uma cabaça. A cabaça é um fruto milenar, tem origem africana, representa a maioria dos orixás. Também representa o que é o homem, a mulher. Então, no processo de tecer o xequerê, tem sempre uma mulher que vai menstruar, tem sempre uma mulher que vai chorar. Ela estimula uma memória. Essa história vem de algum lugar, de um lugar de nós, né? Qual nó que você quer colocar para fora? Que nó que você quer segurar? Qual o tempo que você dá para sua memória? Todas essas histórias juntas viram uma música só. Depois é renascimento, depois eu me sinto viva, depois eu fico feliz. Ou então eu simplesmente desapareço. Ou então eu só sou só cabaça, eu fico dentro dela. O Jardim Romano é toda quebrada aqui. E Teresa de Benguela somos todas nós. Então, por favor, nos privamos. Tá bom. Vamos. Tudo bonitinho? Tudo bonitinho? Já tá gravando que eu sei, né? Já começou. Eu sei que já começou. Aquele bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui com Inayá. E hoje eu não vou falar as referências dela, porque ela vai falar. Inayá, quem é você? Olha, Inayá, quem é você? Inayá, quem é você? Boa tarde. Hoje você vai se apresentar. Vamos lá. Boa tarde. Boa Boa tarde. Licença. Licença pra estar aqui, viu? Uma delícia aqui nesse lugar. Licença. Eu sou Inayá Araújo, filha de Maria Tenório, neta de Maria de Rosa. Minha tia chama Tia Coca. Essas são as mulheres da minha vida. Me constituo como uma mulher preta, uso óculos escuro, tenho uns grisalhos que eu chamo de estrelinhas. Estou de óculos, sou uma mulher preta, uma mulher negra anônima. Entendi a arte em 98. Saí de casa sem muitos sonhos, só mal e vida. Saí na rua sem dinheiro, só com onde ir. Peguei a lotação e de tanto pensar nisso, cheguei na Bela Vista. Tinha um grupo que eu fui convidada para assistir por meio de Regiane Sodré. Essa é a primeira mulher que a gente começa a referenciar. Primeira mulher, Regiane Sodré. E Regiane Sodré, ela falou, tem um grupo feminino no centro de São Paulo. Vai lá assistir. Tá bom. Eu fazia a campanha da dengue, batia de porta em porta. Imagina quanta periferia. Eu lembro. Gente, coloca o diacho da terrinha no negócio da água, porque a gente está morrendo com as coisas mais básicas do mundo. É verdade. Então, cheguei na Bela Vista e ouvi um tambor. Rapaz, ouvi um tambor. Como assim? Eu cheguei e estava a Gilei Miranda, com 2 congas no meio das pernas. Eu nunca vi mulher tocar. Eu sou de candomblé, eu sempre vi os homens tocar. E parecia várias mãos, sabe? Várias mãos tocando. E ela cantava assim, Tatá, a luta continua. Negros somos todos nós. Aonde é que o preto está? Onde é que o negro vá? Sabe? Fui meio atravessada, sabe? Por aquilo. Eu quero tocar. Eu quero tocar, eu quero tocar, eu quero tocar. O nome desse grupo era Oriaxé. Isso em 98, Oriaxé. 98, Oriaxé. Quem coordenava e fazia uma articulação política desse grupo é Kika Silva e Penha. Você tocava algum instrumento antes de quando você falou, eu quero tocar? Não. Eu só o meu adijá, Uhum. porque eu sou de candomblé. Tá. Só toco adijá. Uhum. Não, eu preciso tocar, eu quero tocar, eu quero tocar. Regiane, eu preciso tocar, eu quero tocar. Calma aí, Nayá. Lá vem Regiane Sodré. Com uma cabaça. Um xequerê. Ó,
Você sabe que esse instrumento não é seu. Você vai voltar? Vou. Vai se responsabilizar? Vou. Não vai sumir, não. Não. Pegou na mão. Aí já começa a fazer o sonzinho já, né? Eu peguei aquilo, eu peguei aquela cabaça na mão, a minha vida fez assim, ó. Virou. Não. Virou de ponta cabeça. Porque todo mundo tem uma história de cabaça para contar. É, E eu vim mexendo, vim ali olhando, vim. É que eu esqueci de trazer. Vim Eu ia olhando. te lembrar, esqueci. É. Mas E põe a imagem. Manuseou ele. cheguei em casa, minha mãe falou, na minha terra, Cheguei no candomblé, meus irmãos, os Ogã, E como é que toca? Olha, né? Tem a banda das manas, né? Uhum. A gente fazia samba afro, samba reggae. Melhor grupo afro que existiu foi aquele grupo. Se hoje tem outros grupos que fazem samba afro, samba reggae, Uhum. começou a mamar ali. E aí tinha um swing, sabe? Uma groove gostosa, sabe? Sabe um negócio assim, tesão. E esse gingado tinha que ir pra cabaça, sacou? Puxa, queria pra aquele instrumento. Então, eu não sabia tocar, paulistano, nem memória de cabaça tinha, presta atenção. É, pode crer. Presta atenção, não tem memória de cabaça. Ia lá atravessar, atrapalhar as meninas, levava Numa empolgação, baquetada, empolgada, feliz, porque estava saindo da periferia, feliz demais. E tá ali com aquelas mulheres, enfim. Passou um tempo, 99. Em 99, boa. 99 passou uns. 98 eu entrei. 99 eu tava com o instrumento na mão. Então eu já tava na banda. Uhum. E aí, para aprender a tocar, elas me ensinavam as grooves dos ritmos que a gente, das músicas, que eram várias músicas. Uhum. Eu atrapalhava lá, na casa de candomblé eu também aprendi umas coisas, e na mata da Paula aqui, eu ficava dentro da mata para ouvir a tocar. Porque eu ia conversar com o meu orixá. Ah, só você e os orixás dentro da mata e a cabaça. Eu dentro da cabaça e a mata. E para aprender a tocar. E aí eu descobri que a cabaça, fui lá descobrir, né? A cabaça é de origem africana. Primeiro nasceu o ser humano, depois nasceu a cabaça. Uhum. Tá bom. Para um país da África hoje, se a gente pensar o continente africano, claro, são 56 países, 2.091 línguas, é muita coisa. Mas a gente resume em dois, eu quero resumir com vocês, em dois momentos. A civilização patriarcal e a civilização matriarcal. Uhum. Voltamos para a cabaça. Patriarcal, o falo da cabaça. Uhum. Matriarcal, a barriga da cabaça. Porque se a gente né? vira, é um útero. E é um útero, é isso mesmo. Sacou? Quando eu saquei isso, entendi isso, claro que você está dentro da mata, você mata a natureza, né? Primeiro, dos povos originários até o candomblé, a gente entende a respeitar a natureza, pedir licença, né? Uhum. Licença aqui para falar sobre isso. Então, quando eu entendi que era o falo do homem e a mulher, ou os orixás masculinos e os femininos. As iabás. Então vamos pensar as iabás. Caí em Iemanjá. Em Iemanjá atravessei o Atlântico para lá. Pensar no Atlântico, no continente africano, hoje, Oió. Oió tem um rei. Quando o rei ele sai bonito, por isso que no maracatu e nos afoxés tem o guarda-chuva, sabe? O rei sai, tem sempre o rei e a rainha. O rei ele sai. Quando esse cara ele sai, é sempre para coisas pontuais. Tem 50 caras tocando chequerê. Uhum. Tocando chequerê com eles. Fico até arrepiada de falar isso. Tem que falar isso. A gente tem que entender isso. Oió, tá? Se a gente for pensar as comunidades, as civilizações matriarcais, as mulheres estão sentadas tocando chequerê. Sacou? Uhum. Vamos voltar para cá. Vila Nova Curuçá e tal. Não pode falar. Aí, pensando nisso, aí aqui, poxa, mas aqui como é que eu penso assim? As iabás, Oxum, Yansan e tal.
dentro da mata é conversar com essas mulheres. Qual o som dessas águas? E é totalmente água. Então, pensar nessas águas todas, no útero que é água, nosso corpo é água, um som que a água entra dentro da cabaça. Aprendi a fazer isso dentro da mata. Colocar A água dentro da cabaça. Não com som, né? Nossa. Não tem. Depois você pegar essa água e jogar lá fora, tô falando com os homens. Tá. E depois brincar com essas águas. Brincar com o homem, com a mulher É. e respeitar Nossa, viu? essas Tem toda essa civilizações. Uma mística, né? Uma simbologia. E aí nessa brincadeira já virou 2000. O Oriaxé acabou. Acabou o Oriaxé e se transformou no Ilu Obajimi. Aí eu já sabia, comprei meu chequerê, era um chequerê branco, eu toco chequerê grande. Era um chequerê grande, azul e branco. E no Ilu Obajimi eu fui a primeira coordenadora desse grupo afro, que hoje é o maior grupo afro feminino da América Latina. Tudo bem. Estou lá fazendo ali uma época de chequerê, só que chequerê para mim é alegria, chequerê para mim é felicidade. É a gente tocar, enaltecer a mulher, os homens, enaltecer, acabar essa vida. Né? Vida. Então, era um naipe muito animado. Eu recebi um convite para ensinar as crianças a brincar com as crianças de chequerê na Biblioteca Monteiro Lobato, já morava lá. E aí, por conta desse convite, deu um desentendimento com o Ilu, assinei uma carta de renúncia do Ilu Obajimi. E comecei a estar no Emílias e Viscondes. E lá é chequerês e chucalhos. Chucalhos. E as criancinhas, e saía, todo ano sai esse bloco das crianças. E o Gon, que é o artesão, ele faz sempre um bonecão referente aos livros de Monteiro Lobato. Enfim, essa ONG, que é a Espaço Arterial, Dona Vera, e aí em parceria com um coletivo que a gente tinha acabado de fazer, que era o Agbalá. E aí, com esse Agbalá, eu me vi escrevendo. Aí você começou a escrever. Escrever. Então, trabalhando só com ritmos, e agora... Aí eu, cara, comecei a escrever, comecei a sair, comecei a escrever. Aí pegou a caneta. Comecei a escrever. Eu sempre escrevi. A minha primeira poesia, e de olhar assim, e ver as coisas assim, escrevi, né? Isso. E bora. Aí eu comecei a escrever. Aí comecei, olha, que bonito isso aí que você fez. Ah, por que você não escreve história? Até então era poesia? É, só poesia, tá? Tinha umas poesias lá. E tá. Aí eu tive um sonho, sabe? Ah, vou escrever um sonho. Nasceu a criação do AE, que é uma história. Aí, com esse grupo, com esse coletivo, contamos essa história. E aí a criação do AE, claro que perpassa muitas das histórias da mitologia dos orixás. Como é que nasceu o homem, a mulher e tal. Mas aí tinha lá meu sonho. Então, nessa coisa do sonho, eu peguei essa coisa que já tá e coloquei umas coisas a mais. Então tem uns mistérios outros nessa Uns história. mistérios a mais. Uns mistérios a mais. É legal você falar dessa mitologia, né? Porque quando você fala mitologia afro, ninguém fala mitologia. Pouquíssimo contemplada na escola. porque a gente aprende, né, mitologia grega, até nórdica, né? E ninguém fala mitologia afro. Existe uma lei de incentivo, mas no Brasil não está pegando ainda. A gente fala lá de Zeus, de Thor, e a gente não fala da mitologia afro, que, né, a população brasileira, né? Sim. Então, tem isso, é bacana você falar mitologia afro, porque a gente tem a mitologia, não existe só as outras. Porque para as pessoas isso daí não é mitologia, né? Isso é legal. Muito legal. Na faculdade é ensinado isso? Eles misturam só com religião e a mitologia igual as outras, nórdicas, não é? É, exatamente. É isso, cara. Bacana você falar mitologia. É, isso. mitologia. Sim. Isso. E aí, diz, por favor. Então, né, a gente não aprende isso na universidade. Ultimamente, a gente... Agora tem as leis de incentivos que estão pegando. Os professores precisam se empoderar disso também, porque a gente não sabe falar. Sim. Então, mas bacana, a gente não sabe falar disso. Bacana você falar assim, mitologia. Pensando nesse período, isso está muito calcado, gente. Eu estou falando aqui numa linha de tempo com vocês, mas em 2004,
Vamos pensar nisso, tá? Uhum. Em 1998, estava acontecendo o primeiro encontro do movimento de mulheres negras. Em 98. Em 98. Isso tá no YouTube, depois a gente fala gostoso sobre isso, que eu adoro falar sobre isso, e relembrar isso. Em 94, em quase 2000, ou antes disso, ou mesmo nesse período, 80. 80 teve a primeira marcha de zumbi em Brasília. Sacou? E aí, em 94, foi instituída, Lula assinou a Lei 10.339. É tanto que eu tenho um flyerzinho de um irmão do movimento negro que chegou, a gente conseguiu, eu tenho esse flyer. A lei é nossa, sabe assim? Eu fico emocionada quando eu falo isso. Porque aí era a gente poder colocar cor e os nossos tons dentro da escola. Dentro da escola. Você entendeu? Entendi. Poder falar dos orixás exatamente do jeito que eles são. Não mistificar o orixá. Né? Ou então entender o orixá para além do que é religioso, mas entender a cultura africana. Entender a cultura por trás do candomblé. Então, isso não tem 30 anos, né? Não tem 30 anos. Não tem 30 anos. É novo. É novíssimo. É ontem. Na história, isso é ontem. Exatamente, é ontem. E ao mesmo tempo, gente, no mesmo período, estava explodindo as intelectuais pretas. Claro que por meio do movimento feminista, que poupou as manas feministas. Máximo respeito, Marli Aguiar, máximo respeito às manas feministas. Eu não sou feminista, você entendeu? E as minhas irmãs, elas sabem disso. Mas para você não ser feminista, você tem que entender o que é feminismo. Você entendeu? Entender. Para poder declarar isso, assim. Para você falar. Eu sou do movimento de mulheres negras. Eu entendo dentro do movimento de mulheres negras. Sou uma mulher periférica, porque moro no Jardim Robrou, sou sapatão e preta, e não sou feminista. Mas amo o movimento feminista, levanto e uso meu roxo sim. A gente tem que entender sim o que foi a luta, o começo da luta das mulheres. Mas em 88, o movimento de mulheres negras já estava falando do direito de ter direito à carteira assinada, de sofrer racismo no seu trabalho, você entendeu? Então, Bell Hooks e tantas outras anônimas escritoras, que a gente está falando, que a gente está falando aqui, mas é de pensar as mulheres no seu lugar de fala. Porque nós, mulheres negras, nós temos que falar por nós. É a minha história. Então, poxa, Cecília Meirelles, ela pode falar da história dela, do contexto dela. Vem falar do movimento feminista, falar do dia 8 de março, muito máximo respeito, isso tem que acontecer. Mas não era a gente que estava lá. Não era minha mãe que estava lá, não era minha tia que estava lá, não era sua tia, não era sua família que estava lá, eram elas. A gente não tinha, era a gente que servia aquele movimento. Então, esse lugar não é meu. Eu não posso falar sobre isso. E tem o feminismo branco, né? Simone de Beauvoir. Coisas interessantes e boas, porém não representa. Pois é, não me representa. Me estimula. Me estimula, mas não me representa. Porque é contra o machismo, né? No geral, é todos contra o machismo. Eu acho que isso super vale a pena, né? Exatamente. Então, é desse lugar de fala, né? De pensar que tá lá, puxa vida, besta, eu vou falar uma coisa besta. Tom e Jerry. Lembra do Tom e Jerry? Oh, que nós tínhamos Tom e Jerry. Mas lembra a empregada? O que dela aparecia? Aparecia o rosto? Só as pernas, o chinelo. Só as pernas. O chinelo e a saia. O gato Félix, o que aparecia? Você entendeu? Para. E sempre nesse estereótipo. Em que momento? E aí vamos caminhando nessa história, tá? Não é esse lugar. Não é o meu lugar. Sacou? Não é meu lugar. Tá bom. Vamos seguindo e tal. 2006, estou lá escrevendo. Escrevi Umbutu e venho escrevendo as contações a qual eu conto. E a cabaça foi entrando para mim num mergulhar ainda mais profundo. Porque, além da espiritualidade, que eu já sou feita, mas aí é uma coisa a mais. Chegar na casa, mãe, perguntar para um pai de santo Xangô, Xangô adora contar história. O pai, conta aí uma história de cabaça. Tudo tem cabaça.
Já começa assim. Tudo tem então cabaça. É universal. Tudo tem cabaça. Porque você mostrou o homem e a mulher ali, né? E a natureza juntos. É igual você falou, todo mundo tem uma história com cabaça. São os 3 elementos juntos. Meus pais são do interior de Minas, onde a cultura negra é muito forte. Então lá a gente fazia cuia para comer. Desculpa a minha ignorância. A cabaça, ela é um fruto de uma árvore. Pôr água, né? A gente coloca a água na cabaça, fica geladinha. No interior de Minas tem muito isso. Lá é um fogão a barro. É um fruto. A cabaça essa que ele está falando, citando, nasce como rama, parece melancia. Isso, parece melancia, é isso. Agora, a coité que não tem a tampa, ela nasce em árvore. Penduradinha ali. Parece uma melancia. Né? Isso então, nenhuma cabaça é igual a outra, assim como o ser humano não é igual. Entendeu? Cada uma cabaça é diferente da outra. Se eu compro 10 cabaças, eu quero média, mas nenhuma vai ser igual a outra. Como nós, seres humanos. Uma coisa natural, né? Se a gente for pensar a cabaça na Ásia, a flor da cabaça na Ásia ela é roxa. Se for pensar a cabaça no continente africano, ela é maior e mais fina. Se for pensar a cabaça em Minas, ela é dura, feita sapadeira. Então, cada um deve ter um som diferente. A cabaça... o som, A cabaça... A gente que mexe com música sabe. Entendeu, né? Mas ela é agudo. Ela é agudo. Cabaça é agudo. Cabaça, ela quer gritar. Você bate que ela ressona, né? Ressoa. Ressoa. Nossa, a gente tem que tocar a cabaça. Demorou. Cara, pior que eu ia te lembrar, eu ia trazer 3 pra gente que eu ia fazer. Eu tava no caminho e falei, puta, devia marcar pra trazer, né, meu? Ia trazer 3 pra gente brincar de querer. Enfim, aí seguindo, muito junto com essas manas do coletivo Aguibalá, aí fui lá escrevi a criação do Aie, o Butu, e fui escrevendo. Claro que a vida ela segue e as prosperidades também chamam, né? Saí do centro, tive que voltar aqui para isso, eu já estou em 2010. Voltei para casa que deu um twinho, cara, eu preciso ficar perto dos meus pais. Seus pais são de onde? Daqui mesmo? Minha mãe, meu pai já faleceu, meu pai era carioca, não esse meu padrasto. Meu pai é carioca e minha mãe é de Exu, Pernambuco. Minha mãe é de Pernambuco. Exu. Você é paulista? Eu sou paulistana, Pérola Baixa, então, bestalhada pra caramba. E aí, eu nasci aqui. E aí, em 2010, né? Em 2010 eu voltei pra cá, pra Quebrada. Quando eu chego aqui, a minha quebrada, eu pouco lembro das pessoas da minha quebrada, né? Você estava lá no centro, né? Fiquei 15 anos fora. E os meus amigos, se não morreu, porque também morrem, né? Nossa, cada um escolhe sua prosperidade. Mas 15, 30 pessoas do meu convívio pra cá, ou mais pessoas já faleceram. Meninos pretos? Que Todos. Maioria homem, e as minhas manas, muito filho, sacou? Então eu já chego aqui em 2010. Vendo um cenário aí. Esse cenário. Eu sou vigilante de profissão. Minha carteira assinada, eu sou vigilante. Daquela coisa porta giratória, sabe? Sei. Aquela coisa não tem necessidade nenhuma de você tirar a roupa. Porque ela vai apitar. Isso sabe aquele creminho de dona de casa que tá lá na sua bolsa? Ele vai apitar. Não precisa tirar a roupa, é só tirar e colocar na caixinha. E meu último trabalho era justamente no Carrefour, entendeu? Quem sabe é de pensar aquele nosso irmão preto que morreu, tá lá um vigilante também preto, defendendo o seu vil metal em cima do mano preto. Que capital é esse, né? Alienação. Que capital é esse? Gigantesco. Que capital é esse? Aí você tava lá, sim, fazendo o controle das pessoas. Controle. É isso, né? O controle das... mas é isso mesmo, é o controle das pessoas. O controle das pessoas. Quem entra sai, pô. É isso. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí uma querida, uma grande amiga, falou, não, que isso não faz faculdade. Nem gostava de estudar. Entra no FIES, né? Não consegui FIES. Me apaixonei pela faculdade. Abre a mente, cara. É outra coisa também. Pra poder entrar, sabe? 2010, 11, 12, 13 entrei na universidade.
Seu contato com as leituras, o que você fez? Qual é a sua... Pedagogia. Pedagogia. É a mesma época. Na universidade era pedagógica. E a gente não combinou, hein, galera? Mais professores aí. A gente não combinou. Não combinou. Mas a galera os professores nos seguem. Pedagogia. Pedagogia. Aí, cheguei muito pedagogiando, mas queria pedagogiar a cabaça. Puta, cara. Já uma mulher madura já, né? Não era uma... Sim, não é mais um bebê, né? Cheguei lá cheguei com 40 e tantos lá na universidade. Minha sala era 50 mulheres de 2 anos, olha que legal. 3. Pedagogia. E um desistiu. Pedagogia é isso mesmo. 3 homens. E nesse lugar de fala, né? 2015, gente, aí a vida mudou de novo. A vida fez 2015 aconteceu uma coisa que nunca mais vai acontecer. Sério? Vou falar isso para vocês. Não sei se vocês sabem, mas em 2015 aconteceu a Marcha das Mulheres Negras sentido Brasília. Vocês souberam disso? Não. Por isso é que somos anônimos. Sim, mas foi pouco relatado. Sim, ó. Isso. Eu posso ter ouvido, mas eu não lembro. Como saiu isso aí na tão mídia? Pouco que foi. Então. Aquelas matérias assim, ó. Pum. Isso. Aí, o que aconteceu? Não dá pra comer. O que aconteceu? Essa marcha, eu soube da marcha, eu saí do Ilobá e não significa que eu parei de tocar, não. Eu fui tocar no Omoji Dadá, que é o primeiro afoxé de São Paulo, tem 40 anos. Assim. É um grupo. É o afoxé que abre o carnaval. Certo. Então, o afoxé abre o segundo dia de carnaval no Anhembi. Isso a gente faz. Eu tô com eles há 10 anos já. E tocar chiquerê lá é outra groove, né? A gente tá na casa de Xangô, você tem que tocar um chiquerê gostoso. Então, tá lá com a Dona Wanda, Motumbá, meu povo do santo. 2015 teve a Marcha de Brasília. Tô na universidade, vai ter o quê, menina? A Marcha de Brasília. Ei, eu quero ir pra esse negócio. Mas Inaya, você não tem dinheiro, não quero saber. A mesma coisa, sabe, do Ori? Eu quero tocar. Não quero saber. Bateu aqueles 5 minutos. Eu quero ir para Brasília. Mas, né, como é que você vai para Brasília? Eu não tinha emprego. Já não estava trabalhando como vigilante. Não estava mais selecionando pessoas? Não estava mais selecionando pessoas. Estava pelo FIES. Estava pelo FIES. Assim... Graças à universidade tem essa coisa do bilhete e tal. Tem. Ninguém também não morre de fome, nada, não dá para se matar nem roubar ninguém. Para com isso. Tava tudo bem, eu só estava desempregado. Sem o dinheiro, capital, viu, metal. Muito bem. Quem que tá fazendo esse negócio de Brasília, gente? Quero ir para Brasília, quero ir para Brasília, quero ir para Brasília, quero ir para Brasília. E aí, você no centro, você conhece, eu conheço algumas pessoas, né? E aí, eu, Inaya, liguei para minha mana, que é Sandra Campos. E Sandra Campos é da cultura, então tudo ela sabe. Sandra, seguinte, Sandra, vai ter a Marcha das Mulheres Negras. Isso, né? A Sandra, ele sabe, vai ter e tal, não sei o quê. Eu quero ir. Liga pra Kika. Kika Silva, do Oriaxé. Então a gente volta de novo, né? Voltei. Eu, Kika. A rede. E essa rede funciona. Eu, Kika, eu quero ir pra marcha. Assim, vai. Mas você quer ir com quem? Eu quero tocar chiquerê. Quero levar o chiquerê. Quero tocar chiquerê em Brasília. Mas, Inaya, como assim? Eu quero tecer chiquerê com as mulheres e tocar em Brasília. Quero tocar chiquerê. Chiquerê. Aí eu tive um sonho, gente. Sonhei que tinha uma velha batendo assim, as perninhas todas de branco. E ela, em cima de umas folhas assim, e ela batia o pé, isso, abria o braço para mim, sorria, e batia o pé. Eu, nossa. Minha primeira música tá aí, Labareda. Nasceu a primeira música, Labareda. Ô negar, encandei o fogo, negar. Ô negar, encandei o fogo, negar. Que vem folha seca,
Guardo. Tudo guardei. E essa música, pra mim, não era uma música. Porque você, eu sou cantora? Eu sou artista? Era só uma poesia, né? Era só de quem é o outro, não sou, imagina. Que eu quero ir pra Brasília, tá bom. Peguei o projeto da Cabaça, foi São Jequerê. Peguei esse projeto e fui pra reunião da marcha. Cheguei na marcha, você imagina a reunião da marcha do movimento de mulheres negras. Então estava São Paulo, interior de São Paulo, essas coisas que não aparecem na televisão. Não aparecem. São as mulheres líderes da sua comunidade, do seu sindicato, da sua associação de bairro. Tipo aqui, onde a gente está, tinha duas líderes comunitárias. É a Edna, vou lembrar da primeira e a outra agora eu esqueci. A Edna, e ela está viva. Hoje é da igreja, claro, mas ela está viva. Tem que pensar, se acontecer tudo isso aqui, e coisa errada, coisa certa, deu bem, não roubou, ele político. Mas, Edna, Amanda, Tava lá representando. 25, 50 mulheres tipo Edna lá. E eu com o meu chiquerezinho, meu projeto Chiquerê, eu quero ir para Brasília. Todo mundo se apresentou. Interior de São Paulo, enfim, o estado de São Paulo estava naquela sala. Vamos organizar a reunião da marcha. E aí teve um prantampã, teve um racha. Teve um racha interno. Teve um racha interno. Kika de Becém, ela rachou com as manos, então virou o impulsor da marcha, que sai até hoje, no 25 de julho, essas mulheres estamos juntas. E elas fazem um movimento, e movimentam o 25 de julho em São Paulo. Importante falar isso. E o GT, nós. Quem estava nesse GT? Kika Silva, Lúcia Maquena, Esmeralda Ribeiro, que é uma escritora, no livro dela tem que estar aí. Esmeralda Ribeiro, Isabel Bernardes, Inayara Araújo. É um grupo de trabalho, você fala? Generosa. GT. Isso foi, o GT. O GT é para organizar a marcha. Então, você imagina que pensar Brasília, isso nunca mais vai acontecer. Eu tô falando isso para vocês. Isso nunca... Então, se era para acontecer, se era para acontecer, ia acontecer num pum. Porque, de novo, não teve mais. Nesse naipe aí. Não teve mais. Não terá. Nessa força toda. Não Você terá. sentiu lá a força, né? Feminina. Rapaz. E aí? Vamos lá. A gente ocupou a Casa das Rosas. Esse impulsor. Esse GT. Nosso GT ocupou a Casa das Rosas. Foi a primeira vez que eu vi a Casa das Rosas enegrecer na Paulista. Então a gente ocupou a Casa das Rosas de março a novembro. Só com mulheres negras. E pensando de empreendedoras, escritoras, contadoras, artistas, todo mundo passou lá. E como vocês iam influenciar na política? Sim, a gente já está falando, da marcha, e aí a gente está falando de uma organização política do movimento negro, né? Então, é uma organização política do movimento negro. Porque acaba sendo uma organização política, porque é política, exatamente, na verdade, tudo é colocar pauta na sociedade. Exatamente. Na verdade, tudo é política. Falando de Adão, estou aqui falando do movimento negro em si. Porque qualquer todas movimento as faltas e urgências que estavam precisando ser postas. E a coisa toda, tudo acontecendo na Lesp, toda coisa, estava tudo acontecendo. O que acontece? 25 de julho, é importante dizer, Dona Dilma estava lá no tal do Caribe, não sei qual país que era, e foi instituído entre aquela reunião o Dia da Mulher Negra, Afro-Latina e Caribenha. E ela assinou. Aqui no Brasil, gente, é o dia de Teresa de Benguela. Teresa de Benguela. Então, falar as mulheres anônimas são as mulheres quilombolas. Teresa de Benguela foi uma líder quilombola. E Guerreiro era uma mulher da capoeira, é uma mulher da articulação política, é uma mulher que dentro do quilombo do Piolho, que era onde Teresa de Benguela fazia a sua resistência para a vida, né? Além do acolhimento, se vendia feijão, milho, e também se vendia lá
Sabe aquela... Sabe o pinico dos nossos velhos? Desmontado? Era o que vendia lá. Ela vendia pinico desmontado? Pinico, bacia, balde. Era referência, era daquele local. Hoje esse quilombo não existe mais, é claro. É Mato Grosso mesmo, né? Né? Eu acho que não. Não, esse quilombo? Não. É Goiás. Goiás. Bom, tanto quilombo. Tem muitos quilombos mesmo, mas Teresa de Benguela, ela tem uma expressividade, uma especificidade diferente. Porque quando Piolho morreu, ela segurou para ela. Segurou ali, assumiu e... Exatamente. No mesmo período, Luiz Amaim estava lá, no Palmares. Outras... Luiza Marinho, Filipa do Pará, Filipa do Pará, Alcatúnio dos Palmares. Alcatúnio dos Palmares é a mãe, entendeu? Então, pensar nessas... Você entendeu o que eu estou falando aqui? De uma matripotência que eu estou falando aqui. Você entendeu? Só das mulheres mesmo. Porque a ideia aqui, se é para falar de Cabaça e falar de onde eu sou, começa pela minha mãe. Depois eu vou lembrar do meu outro. E o que se eu tiver que falar, eu vou falar das mulheres pretas. Se eu tiver que defender aqui, eu vou defender as mulheres pretas. Então... Aí você está falando que referenciou essa data aqui. Referenciou. Ela assinou, Dilma assinou, Teresa de Benguela. Então, a data é 25 de julho. Que é o dia de Teresa de Benguela. O dia da mulher negra brasileira. E nacionalmente falando, o dia da mulher afro-latina e caribenha. Exatamente. Que foi dessa conferência lá. Se eu não me engano, eu acho que a Angela Davis estava por lá, não lembro. A Angela Davis estava lá. Tava. E é tão louco quando falar de Angela Davis. Eu gosto tanto dessa mulher feminista, você sabe. Sim. Angela Davis aqui, eu achei coisa, eu não fui, não estava no Ibirapuera. E ela falou lá no inglês dela, que eu não falo inglês, mal falo tupinambá, vou falar inglês aí. Angela Davis estava lá, o que eu estou fazendo aqui? Se vocês têm... Lélia Gonzalez. Falou? O que eu estou fazendo aqui? Se vocês têm... Resgate, né? Da Silva falou das nossas intelectuais negras. E ela já sabia. E ela já sabia lá. Porque é muito louco quanto a gente é referenciado lá fora e pouco conhecido aqui. E aqui a gente dá referência a pessoas que... Né? Exatamente. Foi o que ela exatamente. A fala dela é essa? A fala dela é de licença, boa noite, gente. Eu não entendo o que eu estou fazendo aqui. Porque a fala dela foi Eu não entendo o que eu estou falando aqui. Ela fala líderes femininos suficientes. Porque, gente, vocês já falam por nós, cadê Lélia Gonzalez? Então, aí o silenciamento, o que acontece? A história das mulheres não circula. É que, na verdade, isso que ela acabou de falar, não é só nas mulheres negras. A gente tem a cultura de reverenciar tudo que é de fora e não daqui. Isso, lá vai a ocidentalização a gente sai até um pouco fora da... Exatamente. Entendeu? Exatamente. Porque a gente tem essa cultura. Exatamente. Isso, então, é um negócio estrutural do povo mesmo. E aí, quando você conhece, Conceição Evaristo, meu Deus! Quem foi, né? O que... Não, ela viva, graças a Deus. Quem é, né? Quem é essa pessoa, sabe? Nossa, essa mulher tá falando comigo. Essa escrita dela, nossa, que o Sandy Oliveira tá aqui, você entendeu? E eu tô falando pessoas que assim, ó, sabe assim? São pessoas que, gente, que eu mando, o Celinha Reis, essas manas que corrigem meus textos, sabe? Que loguinho eu quero estar nesses negócios aí. Eu só não sei como fazer isso, mas um dia eu quero estar aí. A gente tá contando a minha, depois eu conto isso. E, gente, ocupamos a Casa da Rosa, a Casa das Rosas. Foi incrível. E você, quando você está na situação, você está em cena, organizando, né? A gente tinha que ocupar aquele lugar de um jeito para ninguém mais esquecer. Porque a marcha ia acontecer, sacou? 18 de novembro, marchamos. 50 mil mulheres em Brasília. Falar para vocês, só para vocês entenderem. Os ônibus encostou, né? Quando essas mulheres tudo estavam na rua, tudo preta, né? O bandeira do movimento delas era como a história de cada um. A gente marchou. Eu consegui
deu patrocínio, teci 10 chequerês com as mulheres. Em Sorocaba tinha uma outra mana, Leila Rocha, tecendo também, a gente se conheceu. E, negar, encandei o fogo, negar, queimando folha seca pro vento soprar, marchamos. Ao som da música. Marchamos. Ali a gente era pequenininha, mas a gente queria cantar tava se sentindo uma só, hein? Claro que teve bomba, claro que a gente apanhou. Opa, claro que teve tudo. Sempre tem alguém que quer melar o negócio. Teve. Marchamos. Chegamos aqui dia 20, quase 20, porque 20 ainda a gente fez a Casa das Rosas. 19, que é hora pra caramba pra chegar em Brasília de ônibus. Ônibus metralhado, ônibus... Nossa, verdade, gente, é a realidade, né? Não, é o Disney, não tem aqui. Não tem aqui. Enfim, marchamos, voltamos, todo mundo bem. Claro, total, sempre. Eles têm que existir até pra gente resistir. Exista porque a gente vai resistir. E os caras saem do armário do nada, né? Dando tiro. Brotam. Mas a gente resiste. Vai cair alguns, mas estaremos lá. Orlando ali, fazendo uma orla na praia, de cabaça na mão, dizendo que a vida existe, que a gente quer marchar. É isso. Marchamos. Dona Menina, filha de Malcolm X, estava na Galeria Olinda. A Galeria Olinda, né? É na filha Olinda, do Malcolm X. Só isso, hein? Dona filha de Malcolm X estava lá. Na Galeria Olinda, com o hip hop só os mano lá dentro. Eu conheço ali. Conheço aquele espaço. Você sabe, né? Massa do hip hop. Nada contra o hip hop, meus parceiros. Eles têm até umas rimas. A comunidade comunica na quebrada de quem fica, nós. Máximo respeito. Mas a gente tem que ter lugar de fala. Nesse meu lugar de fala, essa moça estava lá falando. O hip hop queria, a massa queria, porque 20 de novembro, zumbi, pá. Queria que a mana falasse sobre Malcolm X. Ela falou, minha mãe. Mãe dela. A minha mãe. Já referenciou a mãe. A minha mãe. Eu vou ficar em silêncio para que vocês entendam que o machismo ele é soberano mesmo. E a gente do lado de fora, que parou um ônibus e a gente estava do lado de fora, assim. E o hip hop com a Galeria Olinda fechada. Porque estava fechada a Galeria Olinda, né? E a massa do hip hop. Quando saiu todo mundo, nossa, o que esse povo todo estava fazendo aí? Sabe quem estava aí dentro? A filha do... Como assim? A gente acabou de chegar em Brasília, por que essa mulher não está aqui com a gente? Passou. Por que não? Por que não? 2015, né, gente? 2016 perdi meu pai, foi horrível. E parei a faculdade ali, foi horrível também. Porque perdi meu pai e até hoje não... Entrou numa coisa que não... o parafuso desparafusou. Desparafusou o parafuso. Mas em 2016 cheguei com 10 chiqueiros. Descendo aqui essa rua, tá? Dona Sônia, que é minha mais velha, é a mulher que me dá as broncas. A menina, onde você tá vindo aqui esse negócio? Dona Sônia, você nem sabe, cheguei de Brasília. 15 mulheres, com isso tudo que eu acabei de contar. Dona Sônia olhou pra minha cara, por que você faz isso? Por que você faz isso? Paga, você tem dinheiro, menino? Tá trabalhando? Como é que você ajuda a sua mãe? Deu um conselho, hein? Aí, sabe o conselho até. Não, deu uma... De alguém mais velho. Deu uma alertada. Pô, eu cheguei na universidade, eu tava puto, velho. A nossa mulher falou, Não, né? É porque ela não sabe, ela tá vendo a perspectiva de outro jeito. Sim. E aí eu fiquei sabendo, comecei a entender o movimento de mulheres negras. Porque aí tá justamente em Dona Sônia, sacou? Porque é do servir, do quebrada, você tá numa roda de amigos, o amigo é da hora, é aquele que tá trampando. O mal da coisa tá aí, né? Você tá trampando? É isso. Se você não tá trampando, você é vagabundo. Se eu não tô trampando. E pra minha comunidade, os meus amigos entenderem que eu sou da arte. Como é que eu falo pros meus amigos? Isso, hein? O arte não é trampar, a arte é fazer o quê? Isso aí dá dinheiro, menina. Isso é história já da arte. Isso dá dinheiro, isso não dá dinheiro. Que é o pagar as contas, né? Tá bom, Dona Sônia. Muito caro. Pagar as contas.
Cara, saí, fui pra universidade, cheguei na universidade, falei esse fato, né? Liguei pra Kika, puta da ver o Kika. Dona Sônia, tá. E Dona Sônia, tá. Cortando a minha vibe, né? Oh. Aí, Kika falou pra mim assim, oi, Nayá, mas você tá incomodada com o quê? Por ela não saber ou por ela te xingar? Por ela te chamar a atenção? Não, ela não tá chamando minha atenção, ela tá abrindo os meus olhos. Mas o que tá te incomodando? Porque ela não sabe. Como assim vocês estão fazendo isso? Ela não sabe. Nayá, o que tá te incomodando? É porque ela não sabe, tá? E ela não sabe o quê? E por que ela não sabe? Alguém já ensinou pra ela? Pumba, bateu. Aí eu... Interessante, hein? Aí eu falei, não. Aí eu, então, quando a gente tá muito incomodada, com algo que tá faltando, é porque você precisa fazer alguma coisa. É o que tava te incomodando. Como assim eu o quê? Vou fazer o que faz é você, então. O que faz é você, quem faz é você. Você não encontrou aí, dona Sônia? Ensina pra ela. É você que tem que ensinar pra ela. Você não foi pra Brasília? Você não toca chiquerê? Você não fala de mulher? Ensina pra dona Sônia. Aí eu fiquei... Essa é a pedagogia. É verdade. É ensinar. É passar o cheguei na universidade, a professora só foi reforçando. Naquilo que tá te faltando as palavras têm que ser as suas. Mas é isso. Então tem que ter um pinguim nessa quebrada. Ah, não, isso é pra fazer um negócio, tem que fazer na quebrada. Não, você vai fazer o que na quebrada? Não sei. É carnaval? Não é carnaval. Nem negócio de carnaval já tem um monte de bloco. Para desse negócio de bloco. É bloco de construção, bloco de lei. Sabe? É bloco de construção. Ninguém aqui quer construir casa. Fica mesmo. Agora tá mudando, né, sua visão, seu objetivo. Aí eu, cara... Não, tem que fazer alguma coisa pra dona Sônia, precisa saber que a Teresa de Benguela precisa saber, tem a Alcatúnia dos Palmares. Caraca, não, tem que fazer. Já sei, vamos fazer um cordão. Cordão Teresa de Benguela. Em 2016 nasceu o cordão Teresa de Benguela. Estava dentro da mata. E aí, dentro da mata, assim, a mata tá falando agora. Ecoa em mim, abre os olhos, encanto de jasmim. Perfume tira da cama ao som, é de passarinho, mata cura, morada do pai, grande caçador. Peço bênção ao grande rei Oxóssi, Oxóssi o que arou, saiu o cordão primeiro ano. Caramba. Você encontrou uma missão. Ou a missão te encontrou. É uma confusão muito gostosa de fazer. Saímos. Aí a gente sai da Praça da 67. Não, mas você vai sair como? Não, vai sair do jeito de periferia. CT e tal, não. Comunidade comunica. Comunidade, ela comunica. A gente bota uns lambe, eu falo, ponto. Rua, eu saio falando. Sou pouco conhecida, né? Então, a rua do tráfico, que é a rua do buchicho, a gente para lá e fica... Luísa Maim, chefa de negros livres... E a preta Zeferina, exemplo de heroínas. Alcatune dos Palmares, soberana quilombola, negra ginga de Angola. África liberta em suas trincheiras, quantas anônimas guerreiras brasileiras. Todo mundo vai repetindo. Essa música é minha não. É do primeiro encontro do movimento de mulheres negras. A gente tá marchando do mesmo jeito. Tá marchando, não parou, né? Tá marchando. Trouxe a marcha pra cá. Trouxe a marcha pra cá. E aí eu não nem penso nesse sentido, porque a marcha ela acontece no 25 de julho, lá. Mas aí eu comecei a falar para as meninas, não vou mais pro centro, não. Não vou mais pro centro, não vou mais mobilizar ninguém para sair daqui para ir lá pro centro. Sabe por quê? Porque dona Sônia ainda tem que entender. Tá. Porque eu não tenho, porque as intelectuais estão tudo lá, mas é dona Sônia aqui, tá aqui. Hoje a gente sai, a gente desce, vocês vão conhecer, claro. A gente desce uma viela, ela fica assim. Ela fica, que bacana. Menina, você tá mexendo com essa coisa, tá, é você que tá aprontando, né? Dona Sônia. Que bacana, né? E aí, linda, tem 7 anos o cordão, cordão 3 de Benguela.
para cada ano tem lá suas composições. Estou tendo a oportunidade incrível de estar gravando essas composições em um disco que vai virar em rede para estar tendo essas coisas. Preciso de ajuda, apoio para poder movimentar isso. E aí a gente a Xé de Cabaça cantando Cordão Três de Benguela. Então, e aí a gente sai nessas ruas do Jardim Rombrú, a gente vai sair esse ano nos 31 de julho, concentração na Praça da 67, às 2h da tarde. Sairemos... Sai na rua, público, todo mundo ali. Não tem CT, porque os homens estão ao nosso lado, o lugar de fala das mulheres negras, juntas somos mais fortes. E a gente vai parando os carros, também os manos vai segurando a onda. Todo mundo, gentileza gera gentileza, né? E aí a gente sai, quando desce aqui, tem vários escadões aqui, né? Tem uma vielinha que a gente desce, é bonito, um cordão incrível que faz as mulheres. Eu acho que o sentido do cordão tá só nesse momento que elas descem a viela. Que aí vira um cordão. Vira um cordão. E a gente desce tocando, é incrível. Eu sou apaixonada. A gente vai ter que estar aqui, a gente vai fazer alguma coisa. Tem que fazer essa cobertura. Vamos pensar alguma coisa pra gente fazer ao vivo. Se você não se incomodar, vamos fazer alguma coisa ao vivo. Eu quero mais encantar vocês pra estar juntos. Vamos mostrar isso. Aí a gente sai no cordão, termina na quadrinha. Essa quadrinha, e aí, claro que a gente nunca tá sozinho. Tinha um coletivo que era coletivo de olhar. Aí eu, Leila Rocha e outras manas, a gente se organizou, revitalizou esse beco com as grafiteiras, só tinha mulher grafitando aquele beco. Tinha as mulheres grafiteiras lá. Só as mulheres. Revitalizando o beco. Revitalizou o beco, a gente revitalizou a quadrinha. E aí é por conta dessa revitalização da quadrinha que eu conheci lá na minha quebrada, no Espaço Cultural Gigantão, e a gente é parceiro. Daqui para lá, esse espaço gigantão tá por lá. A gente é assim, um é meio apaixonado, eles são meio apaixonados por mim, e eu sou apaixonada por eles. Todo mundo se namorando ali. Todo mundo se namorando. Aí na adjacência do lugar, claro, tem sindicatos. Tem as casas de cultura que sempre abre a porta, tá de porta aberta. A gente não caminha sozinho, não pode estar sozinho. Então, assim, tem sindicatos, tem um movimento de mulheres negras que sabem que a gente tá lá. Começa agora o Julho das Pretas, se liguem. Então, tá aqui agora para falar disso. E falar de cordão. Esse ano, a gente vai sair cantando assim. Angola, peço a benção, aos encantados licença, estrada a seguir vem matar guiar, já tirou leite de pedra, encaro trauma e estagnação, agora negra treta periférica, hora da superfície é querendo a mão embora. É assim que a gente vai. Sabe que o negócio... Uma poeta nada. Um negócio diferente assim, um negócio que aconteceu, né? Que eu falei pro Rogério, né? Domingo, acho que foi domingo. Eu falei, Rogério, vou fazer o seguinte essa semana. Ele falou, ele queria até marcar com as pessoas. Eu falei, cara, não, a gente precisa falar com o pessoal do cordão. Primeiro. Aí eu falei assim pra... Não sei, acho que tem até mensagem no seu celular. Depois você até mostra pra ela, que é verdade. Eu falei assim, ela me deu... O pessoal que entrou em comunicado com você me deu... E aí eu vi lá, né? Praça não sei o quê, tal, não sei o quê. Eu falei, Rogério, eu vou na semana lá, vou ver se eu encontro essa mina. Pra ver se eu dizia, porque eu não tinha o telefone dela, né? A pessoa passou o meu pra você e eu não tinha, né? E aí eu falei, vou ver se eu saio um dia cedo de casa e vou lá tentar achar essa pessoa. E aí, quando eu fui trabalhar, você me mandou mensagem, olha que coisa... Você vê como é que é o negócio? Eu falei, não, vou entrar... eu tenho que falar com o Edson. Porque... Ela mandou pra você no primeiro dia, você nem respondeu nada e tal. E aí eu falei, Rogério, eu vou tentar marcar porque eu vi lá a dar sua passada. Eu falei, vai ser legal elas falar antes, justamente por causa da sua data, né? E aí eu falei pra ele no domingo, eu falei, vou ver se eu acho essa mina lá, vou descer nesse lugar aí, vou procurar. Nem precisou. E aí, calhou no outro dia você mandar mensagem. Falei, coisa, aí foi engatando, né? Que quando isso aqui for acontecer, é incrível, né? Física quântica. E pior que foi bem assim mesmo. Acho que ele deve ter até a mensagem. Como dizem, né? Se fosse combinado, não seria tão bom. Não seria tão barato. Cara, muito... E aí, gente, pensando nisso, pensar nessa coisa da arte, pensar nessa coisa de cordão, pensar nessa... Como é que você sobrevive, né? Como eu disse, eu sou contador de histórias. Então, eu escrevo ali as histórias que eu conto.
Agora eu tô num processo de... Tem uma menina que eu tô trabalhando nela, que ela conta a quebrada dela. Sarará. Sarará, ela conta a quebrada dela. Ela vai falar como é que veio a luz, ela vai falar o asfalto, ela vai falar as mortes. Só que é numa perspectiva mais... Eu tô falando de coisas super pesadas, mas tranquilo. Uma forma assim... Aí eu tô na terceira pessoa, e aí a Sarará, a menina, ela tá vendo uma situação... Agora eu tô contando o Tio Maneiro. Tio Maneiro é um cara que era daqui mesmo, que era Chocolate o nome dele. Mas eu coloquei o nome dele de Tio Maneiro. E aí é falar de Tio Maneiro porque ele era um assaltante de banco, super famoso, super temido. Nessa nossa quebrada, era notícias populares sempre. A Escadão da Morte toda a vida. A associação de bairro tinha 3, 4 caixões. Nossa, minha mãe sempre fazendo canja. Então, Sarará, ela conta, ela vai contando isso. E aí, Tio Maneiro chegava na cabeça dela, chegava com as moedas, porque ela não sabia como é que ele conseguia aquele negócio, mas todo mundo tinha medo de Tio Maneiro, e ela também tinha medo, porque ele brigava com ela, pra ela não ficar na rua, porque ela gostava de empinar pipa. Tio Maneiro não deixava. E Tio Maneiro deu as moedas, e no domingo tinha Cid Moreira e Chapelém. No Fantástico. TV Preto e Branca. Quem conhece. E a quebrada ficava tão em silêncio que só os siriris e os vagalumes conversavam. E a gente podia ouvir. Eu tô contando isso lá. E aí, terminou o Fantástico Pan, terminou o Fantástico, a quebrada em silêncio, como esse daqui. Aí, quando as baratinhas passavam na rua, você sabia que eram as baratinhas, porque estava sempre correndo. Quando a baratinha passa, em cima, você podia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você ouvia os manos correndo. Como não tinha portão, nem porta, nem janela, eles passavam entre as casas. Tinha aquelas valetinhas, né? E essas ruas da minha quebrada eram números. Eu moro na rua 5. Então, você conseguia ouvir o roubo de casa. Então, o silêncio era absurdo. E a gente ouvia um pá, 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 pá. Lá vai corpo no chão. Era extermínio. E passou o cara contando, mataram o Tio Maneiro, mataram o Tio Maneiro, mataram o Tio Maneiro. Ficou em silêncio. A comunidade não foi trabalhar naquele dia, na segunda-feira. Porque Ruiva foi fazer mais uma canja. Canja para velório. Canja do velório, e a sede estava sendo limpa. Primeiro, a gente em comunidade, a gente fez um cordão assim, para poder ir a gente levando o que cobrir, porque a gente não queria que aquele corpo ficasse tão em evidência. Porque era Tio Maneiro que levava todo mundo para o ponto de ônibus. E fazia os assaltos dele, mas ele levava todo mundo para o ponto de ônibus. Então era... assoviava, já sabia. O rádio acordava, ele corria para a mãe, beijo da mãe e tal. Mas naquela segunda-feira, tinha que esperar 7 horas da manhã para ir ver o corpo e ver lá o corpo de Tio Maneiro, que estava lá deitado no chão. Todo metralhado. Foi, eu vi mesmo. E aí, contar dessa história dessa menina, é assim que a gente vai escrevendo. E aí me vejo nessa coisa dessas escritas. Como é que é esse negócio de escrever, né? Essa coisa de estar escrevendo a pedagogia. Aí eu, mulher preta, quem fala, eu não sei nem escrever. Você divulga essas suas escritas? Você escreve? Eu escrevo, eu jogo um pouco na rede, daqui pra lá. Eu não sou do sarau, porque eu leio o bagulho. Eu não sou das manas do sarau que faz Eu conheço as manas do sarau, ela da corrente. Sarau da Brasa, Menino Matarazzo, o povo do Sarau, mas vocês sabem que eu leio os textos. Eu leio os textos. Mas essa divulgação hoje eu não estou fazendo. Como eu disse, eu escondo tudo. Eu coloco umas coisas no Instagram, tem uns textos meus lá no Instagram. Uma brincadeira lá. Tem essas contações de histórias que já está aí pela vida. Essa é uma história que eu quero contar. Contar de contar, montar e contar.
E é assim que a gente faz. Então eu não tenho não faço isso não. Uhum. Como é fazer isso, eu não sei fazer. Entendi. Mas você conseguiu, de uma certa forma, resgatar aquilo que você fala que é o lugar de fala, que ninguém pode falar por você, você tá falando, né, agora. Da onde você tá partindo, você tá falando. E as pessoas, as pretas que estão com você, elas também estão resgatando as falas delas, porque vocês, em conjunto, vocês escutam a história uma das outras. Boa. Tem uma nesse movimento da marcha começou a surgir muito encontros, né? Assim, ainda falando aí do movimento feminista, mas muito encontros de escritas. Uhum. De mulheres que já têm os seus livros, né? Que é diferente de você que tem essa ideia. Porque você que escreve, você nunca acha que tudo que você tem vira um livro. Sim. São coisas avulsas aí, tá? Mas vira um livro. Hoje eu falo mais perto de mim, mas eu nunca imaginei assim, de, pô, estava num desses encontros. Que é com a Marli Aguiar, que é uma escritora, que já tem aí seus livros. Uma mulher preta incrível, mulher preta feminista negra. Para vocês entenderem que esse lugar de fala, viu? Sim. É que a gente não tem briga entre nós, não. De maneira nenhuma. Eu me coloco em cena assim. Mas tem distinções. Mas tem as distinções, mas a gente não está, a gente é soma porque estamos juntas, no mesmo movimento, sabe? Então eu estava nesse curso de Marli, lá eu contribuí com o Butu, que é essa contação de história, que depois eu vou mandar para vocês. Ou contar, se vocês quiserem. Opa. Contar é muito bom. A gente adora levar convite de escola, viu? Sério? A gente adora convite de escola. Adoro convite de escola. Adoro convite de escola. É dentro da escola que a gente tem que estar. Minha cabeça está dentro da escola. Eu sou aquela pedagoga que eu vou na borda da pizza, mas a borda da pizza também é gostoso. O centro da pizza a gente sempre ganha um pedaço de pizza. Não fica eu não tenho nem inveja da pizza. Mas a borda da pizza é interessante. É boa. E aí nesses encontros de escrita, os saraus, esse lugar de fala de escrita. E aí você começa a perceber que de 2010 a agora, teve um boom da escrita das mulheres negras. Você percebe um boom das intelectuais negras deste puto país. E você percebe um boom delas, né? E aí, quando Conceição Evaristo, ela diz que a escrita dela é para nós, é para nós a escrita dela. E aí você quanto periférica e mulher preta, você entende aquela escrita, Cidinha da Silva, escrita, que você começa a entender que o Sandy Oliveira começa a entender Cidinha, Celinha Reis, você começa, cara, Esmeralda Ribeiro, cara, quero ser igual essas manas aí. Oi, né, você escreve? Ah, tô escrevendo uns negócios. Deixa eu ver o que você escreve. Ó, fiz esse texto. Segue essa narrativa. A minha questão toda, e é uma questão puramente, essas intelectuais negras falam que não é nem para ligar para isso. Mas até hoje, o que eu escrevo, eu não sei se é literatura, para você ver onde esse sistema nos pega. Eu não sei se eu estou escrevendo literatura, eu não sei se eu estou escrevendo crônica, eu não sei se eu estou escrevendo na primeira, terceira, quarta, quinta. Eu estou escrevendo em várias pessoas. Qual desse cinto... Onde você se encaixa numa onde eu desses, me encaixo. Tá. Eu não sei meu lugar nesse lugar. Esse lugar ainda não é meu, desconhecido. Você Então, acha que a gente tem que se encaixar num lugar? Você acha isso? Porque tem todo esse estereótipo. Então, eu penso que a gente não precisa se encaixar num lugar, a gente tem que ser nós. Intelectual, né? Intelectual gosta de ficar colocando as coisas ocidental. Eu penso diferente, eu não acho que você precisa se encaixar ou... Mas na hora de uma seleção... na seleção... Na hora de uma seleção... Tudo, Na hora que você está diante de um... Eu estava numa determinada seleção para um trabalho. E o meu trabalho, como vocês sabem, eu sou contadora de história.
E eu queria trazer para esse trabalho a cultura tradicional. Uhum. A cultura tradicional, boi bumbá, que eu aprendi com meu mestre Henrique Menezes. Sim. Você entendeu? Aprendi a tocar, faço as minhas toadinhas. E no alter São João, São Pedro, São Marçal. Você entendeu? Toco meus instrumentinhos nesse espaço, nessa seleção. Estava numa mesa como essa, várias pessoas. Preta era só eu mesmo. E a dona do lugar era tão poderosa, mas tão poderosa, que eu vejo ela como a tal da Iemanjá, como Iemanjá, de seios fartos para a vida. Essa mulher sentou. Olha, eu sou tal fulano, eu sou desse lugar. E vocês se apresentam, se apresentam. Aí a primeira pessoa, eu estava em Harvard. Em Harvard, tal. Eu estava em Nova York. Eram tantos lugares que eu ficava só imaginando. E eu assim, que era mulher assim, eu fui ficando. Eu, na verdade, fiquei desse tamanho. Entendeu? Eu já não era uma mulher, eu era um palito de dente como esse. Chegou minha vez. E você? Ah, eu sou Nayara Araújo, filha de Maria Tenório. Taranã, eu vim aqui para trazer a cultura tradicional. Você passou na seleção? Não. Então, tem sim um lugar. Sabe por quê? Ó, porque, ó, Tem as nós, seleções. nós somos Tem. professores. Tem. Eu estou numa escola. E aí, tipo assim, a gente não teve festa junina, que é uma tradição. Mas a gente teve Halloween. Cara, isso não me entra na cabeça, cara. Sabe? A gente teve Halloween. Cara, Sabe? A gente não valoriza nossa cultura. exatamente. Porque a gente não tem festa junina. Como a gente era, você mais antigo igual eu, a gente tinha festa junina. Nossa, a gente preparava, né? Nossa, todo negócio. Toda igrejinha tinha sua quermesse. Essa colonização tudo, do negócio, né? E hoje a gente comemora Halloween, cara. Sim. Meu, Como Halloween. assim? Como assim? Você Aí- fazer uma abóbora com... Cara, sabe? Pra eles faz mais sentido do que Pra nós não Então, faz sentido nenhum É tão aquilo. incoerente, Não é porque nem a festa incoerente. é incoerente. Cara, eu fico, sabe, abismado com essas É coisas. muito louco. Não me entra, cara. Por quê? Porque a festa junina é só uma comemoração, uma manifestação central. Porque hoje a gente não tem agropop, agro tudo. É a festa junina, cara. E a gente tá perdendo A gente isso. está falando da plantação e colheita da agropecuária do país, é a festa Não, junina. a gente tá Não perdendo é o isso, agropop. cara. Não é o agropop. Não é o Sacou? agropop. A festa caipira é outra a parada, festa caipira. velho. Ixi. É a gente voltar para aquelas raízes. O Isso. povo lida com a terra. Eu fico A gente nisso, falar do sabe? boi. E ainda foi expulso de lá. Você- Não, expulso da terra. É pior que é verdade. Foi pra cidade do interior, É, não, é aposentado, todo fudido lá, mascando um fumo sem fazer porra nenhuma, porque Não o é? agroboy tomou conta. É um negócio. Pensar, por exemplo, hoje, o Maranhão. O Bumba Meu Boi do Maranhão é patrimônio patrimônio imortal da humanidade. Por quê? No Bumba Meu Boi do Maranhão são 440 comunidades. Nossa, gente pra Você caramba. entendeu? É gente pra caramba. Você pensar, a comunidade que eu amo no Maranhão, de São Luís, pensar uma comunidade, enfim, tem o Messi, que eu amo, e você tem toda a comunidade, sacou? Então, quem são essas pessoas que fazem a festa do boi? No centro do Maranhão, ali, em São Luís, sacou? Aqueles brincantes é o trabalhador, o boi bumbá, o Bumba Meu Boi, nada mais é do que a história do trabalho do trabalhador. Pensar o que é até a história, até o fictício dessa viagem do boi, é pensar justamente um bicho que chega num país que é esse, para trabalhar junto com o negro. O boi é a relação do negro e de um animal. E da relação íntima deles. Boi. É tanto que todo boi tem nome. Boi. E ele tem aquela coisa toda para fazer. Se ele não trabalhar, ele vai morrer. Porque a gente teve escravidão nesse tipo do país. Sabe?
Então, é a relação daquele negro que não pode morrer, porque ele tem uma mulher grávida, porque ele precisa comer, e ele precisa daquele bicho. O bicho só é aquele bicho para fazer aquele peixe para levar. Sim, o arado ali. O arado. Então, o boi, ele tá lá morto, ó. Vou pegar meu palitinho. Boi, você precisa levantar. Boi, 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 boi. Ele começa a cantar pro boi. Aê, começa boi, boi. Em cima daquela serra, papagaio. Começa a cantar pro boi. O que é o vaqueiro? Na terra da minha mãe é o vaqueiro. É dessa poesia. Você entendeu? Pensar, minha mãe que canta isso. Em cima daquela serra, papagaio, passa boi, passa no rio, papagaio. Também passa esses meninos, podcast, papagaio. Você entendeu? Nessa brincadeira. Sim. E aí aquele boi, pensar o boi, 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 boi. É isso. Você entendeu? Ele vai ganhando vida, né? Ele ganha Isso, vida. Então, essas coisas me incomodam, sabe? São as Igual, colonizações. Isso é lei 10.339, é o que a gente tá falando. sabe o que eu, ó, eu tenho uns parentes que moram em Minas, Uberaba, tenho uma filha que mora em Uberaba também, né? E lá, eu nasci no dia 6 de janeiro, dia de Reis. Lá, dia de Reis, cara, vai os caras tocando de casa em casa, e aí eles passam lá. Eles vão de casa em casa e o pessoal daquela casa já prepara, né, uma comida aí, sabe, cara? O que tem, né? Cara, que bacana, cara. É muito, isso sabe? é cultura tradicional. E a gente, né? sabe, isso, cara, É isso. teve uma isso. vez que eu fui no final do ano, e aqui a gente em São Paulo, a gente tá acostumado a comer pernil e tal, não sei o quê, e aí tinha tudo isso. Era o virado de ano, tinha tudo isso. Aí virou o ano e tal, aquelas festas. Aí no outro dia tinha pernil, churrasco e tal, e aí eu vi a molecada. Quando vai sair o caldo de mandioca? E aí eu falo que, meu, Que caldo de cara, mandioca, tem menino. churrasco, tem pernil. Meu, mas Não. a tradição, É o cara, caldo isso é de muito mandioca. louco. A tradição. E as mulheres estavam na cozinha, né, tinha churrasco, tinha tudo lá, e as mulheres preparando o caldo de mandioca, porque Tinha que as sair. crianças queriam aquilo. E eu achei muito louco isso. Eu falei, puta, isso que é cultura, cara. Isso é cultura de um país, sabe? Exatamente. Nossa, e a gente Exatamente. sabe, você, E a gente se isso, perde. e a gente tá perdendo isso, cara. Enfraquece, né? Essa força. Cara, e eu, tipo assim, Enfraquece. acho que foi uma das primeiras vezes que eu tinha ido conhecendo aqueles parentes de Minas, eu fiquei louco, caralho, meu. Eu sou de São Paulo. Eu quero pernil e tal. E as molecadinhas Eu quero caldo de mandioca. Eu não quero caldo de mandioca. E quando as mulheres conseguiram fazer, cara, as molecadas lotadas, todo mundo assim, caramba, meu. Você vê que, cara, isso é cultura, cara. É isso que, né, meu? E aí a gente tá, e aí É o eu nosso vejo senso de Brasil, né? Que a e gente hoje eu então vejo o Halloween com uma abóbora lá com. O que Puta, tem meu, essa porra é essa, abóbora, mano? cara? Porra, não é nosso, meu. Parece E que parece não é fato, hein? É filme de, sei lá. Lá nos é, Estados tá, Unidos, meu. quando você Então, pergunta você entendeu? no Brasil, Cara, eles não sabem nem que isso. língua a gente fala. Não, então, porque eles preservam a cultura deles. Exatamente. E Mas na outros países da Casa Europa Branca também. tem feijão. Porque o Pelé levou pra lá. Ele é um mito. Mas você entendeu? O Pelé A levou. nossa cultura a gente despreza pra pegar uma aqui, meu. Eu acho que um dos Exatamente. movimentos mais fortes para trazer a Eu não sou brasilidade, eu acho que foi a Semana de Arte Moderna de 22. E Um dos mais fortes. a gente é um país multicultural, eu não me importo, Isso, mas eu não com quero isso. perder a nossa. Você entendeu? Eu não me importo que você conheça. Que você Sim. conheça a tua cultura, é cultura pra você. Sim. Mas a gente não pode perder a nossa. Não pode perder a nossa. E, pode mas perder mesmo sendo o colonizados que pelos nós norte-americanos, Claro. projeto da Então, ditadura, então, isso desde me incomoda, cara. Eu fico muito incomodado em com essas coisas. 1960 ou antes já vem. Isso é um projeto mesmo Uhum. de colonização da cultura norte-americana aqui. Cara, isso cara, Você Tanto falou, é que a gente tá. você falou agora da semana de 22, né? Esse ano teve uma semana de 22, Aquela pompa. aquela pompa toda. Mas esse ano rolou uma coisa aqui em São Paulo muito legal. Tem uma irmã nossa, uma irmã minha, Silvana. Silvana, ela tá dentro do espaço da dança, no municipal ali, dando cultura tradicional, né, danças brasileiras. E calhou dela passar por uma questão aí dos turbantes, de ser preta dentro daquele espaço. Uhum. E aí ela convidou a mim, convidou Marlene, convidou Pedro Peu, Marlene Santana, que é uma percussionista, as Pretas Bás, em Arthur Alvim, vocês têm que falar com elas. Pretas? Pretas Bás. Tá, pode contar, as caras de falar. Pretas Bás.
AD Banquet, Espaço AD Banquet. Elas toda terça-feira fazem um chá. Vamos combinar de a gente ir junto para ver o chá das Demorou. plantas. Vamos Que combinar. eu faço questão de apresentar vocês para elas. Tá. Enfim. E aí convidou Marlene Santana, Pedro Peu, que Pedro Peu, ele carrega no Bataqueire, que é o grupo dele, aquele swing lá atrás do Oriaxé. Só o Pedro Peu que faz isso. É. É incrível, Bataqueire. É um cara maluco que você tem que conhecer. Maluco não, que agora ele tá bem na Europa, tocando o berimbau dele. Aí Silvana ligou, porque a gente tem que estar junto. Silvana ligou, e você topa tocar, a gente fazer uma groove? Bora. E a gente foi lá no tal do Teatro Municipal fazer esse negócio. E aí, dessa coisa tão muito preta, né? Muita negritude, né? Você esquece das datas brancas aí. Que Sim. legal. Que bom. Quem é a semana de quem, menina? É. Do 22 lá. E aí, tá lá na semana de 22. E aí, a semana, esse ano, o 22 desse centro, né, desse lugar tão burguês, olhou para a periferia. Sacou? Bom. Teve um olhar para a periferia. E aí, nesse olhar para a periferia, eu fui dar uma conversa, como eu estou aqui, com o pessoal ali do Centro Cultural Vergueiro. Mas era o Learte que estava fazendo. O Learte, Leandro Learte, que é o coordenador de lá. Curador de lá, né? E é muito louco isso. Que, por embora o cara seja do pagode e tal, o cara... mas ele é... Tal, mas tudo bem. Ó, aí, seguindo, desse olhar, né? Do que a periferia tá fazendo. E então, nesse 22 desse ano, rolou isso. E aí, rapaz, foi tudo bonito, né? A gente estava lá no Municipal, gravou o vídeo, como a gente está aqui fazendo, rolou o som. Semana de 22 você podia colocar no Instagram. Pô. Vocês acreditam como uma coisa justa e certa dessas pessoas? Hoje você clica, não tem o vídeo. Não? Tiraram o vídeo. Não tem. Tiraram o vídeo. Fiquei olhando assim, mas tiraram o vídeo. Será por quê, né? Muita negritude, né, pra essa casa. Muita negritude pra essa casa. Então, é claro que eles vão colocar Halloween dentro da escola. Então, Porque a ideia é esquecer nossa negritude. A gente tem que parar desse lugar de esquecer nossa negritude. Os melhores contadores de histórias do mundo é lá da sua terra, de Minas. De Minas. Minas é um... E é um É canto que Minas tem uma dos cultura melhores... afro muito forte. Minas tem, né? Os melhores, eu faço parte hoje de um grupo AIO, Encontro Negro de Contadores de Histórias. Aqui em São Paulo, vai conhecer, está lá no Instagram. Teve um Timó agora, o Timó tá no Instagram, que aí você vê a história de todo mundo, tô contando o boi lá. Eu Vou compartilhar com você. E aí tem o Timó, que é um povo de Minas, que mineiro é o melhor contador de história do mundo, é Minas. Você entendeu? E aí diz que eu aprendi com eles, eu vou falar porque meu padrasto era mineiro, então eu posso falar nesse lugar de fala. Diz que o mineiro é desconfiado, sabe por quê? Porque Minas é cercado por montanhas. Então ele está protegido. O mineiro ele não confia em ninguém de que vem de fora. Principalmente paulista. Não confia em ninguém de que vem de São fora. Paulo, eu sou Porque mineiro, tudo né? de bom tá lá. O que você quer? Porque Até tem o uma Belo comida boa, Horizonte. tá tudo- é Belo Horizonte. Tem água pra caramba. Gente, tudo que é bom tá lá. Eu vou confiar no que vem de fora? Não, é a desconfiança do mineiro. Você sabe que eu sou paulistano, mas eu gosto de Minas, né? Tem até a filha lá. Mineirinho. Eu gosto de Minas. Graças a Deus. É disso, diga. Eu tava pensando assim, uma coisa que acerca... Que nós, Brasil, também somos mistura de povos indígenas, né? A gente é uma grande... o movimento negro também dialoga com os povos originários indígenas daqui. Que eu acho que nós somos mistura deles, com certeza, né? Beleza, é a origem do... É muito louco. né? A gente tá num bairro que chama Quissizana. Pois é, Curuçá, Quissizana, Curuçá, Guaianazes. Itaim. um nome de... Itaim. Se você for pensar de Itaquá pra lá, até chegar a São Miguel ali, a igreja ali. Não. A gente tá em julho, vamos falar do boi. O boi subia
daqui da Baixada Santista, vinha. subia tudo. Subia Então mesmo. você pensa, a Rio São Paulo, que é a Marechal Tito, Mas só Tito hoje. era o primeiro encontro, era a igreja Praça do Forró, São Miguel. É, 1662 ali, cravado, É isso mesmo. antiguíssimo. Pois é. Se a gente for parar para pensar, cada cidade tem sua igreja matriz. Sim. E Isso. tem sempre uma do Rosário atrás. Sempre o Rosário atrás. Rosário do Suplício, uma coisa assim. É isso? Não, Nossa Senhora do do Rosário. Rosário dos Homens Pretos. Os homens pretos. É, Ah, tem sempre uma igreja matriz. Então a gente pensa na Zona Leste, a nossa igrejona, né? Pensar na Zona Leste, pô, a Igreja da Penha. Nossa Senhora do Rosário está atrás. Isso. Isso. Nossa Rosário tá ali atrás. Isso. Tudo bem? Sigamos. Aí você pensar os nomes das ruas principais para você sair de Itaquá para cá, é tudo nome de padre. Depois, as vielas, as ruas, todos os nomes originários. uhum. Sacou? É. Então, Quisizano, Guaianazes, será que não está na hora da gente, quanto educador, né? Desse lugar mesmo. Será que a gente tem que muito ir lá longe para poder ver quanta história já tem aqui? Uhum. Só olha, gente, É. História a gente tem enterrada um aqui, jongo de Guaianais. Os povos de Guaianais. Os povos de Você Goiás. entendeu? A terra da minha mãe Exu. Aí a sua mãe Maurinha Exu é do orixá? Não. Mas você sabe o significado? Não. Aí a menina fez logo uma pesquisa ali, em Nayá. Exu era o nome de um pássaro. Que aí virou Exu, mas é Exu. Uhum. Que era o nome de um É igual- pássaro. é igual O nome de um Itaí, né? passarinho. Agora Aqui, tá aí que nasceu Matheus, tem a. Itaí, a pedra tem uma- pequena. Pedra pequena. E as pessoas, um dia vocês perguntei pros alunos da escola que é ali do Romano, que eu dou aula. Você sabe que. Tem uma mão lá, professor, mas sabe o significado? Não. Está segurando uma pedra pequena. Estão perdendo isso aí. Não, Exatamente. isso a gente precisa divulgar, explicar para as pessoas. Aqui na E nossa- não, a gente na nossa explica mais pro quadrinha- São Francisco, sei Na lá. nossa quadrinha tem lá o Entendeu? Super Choque, que eu acho incrível. Ninguém nunca atropelou outro Super Choque. Super Choque tá lá grafitado Super lindo. Choque. Super Choque, Super E o Choque. filme é incrível. Ninguém É, nunca eu- atropelou eu- o não, Super já Choque. tem um respeito. Aí tá, E aí tem um outro desenho que agora eu esqueci. Você entendeu que Super Choque é mais famoso. É. E tem uma pedra. Porque pensar de quem promoveu aquele lugar e a política toda vem do Itaim Paulista. Então, simbologia a foi na gente pedra. a simbologia pedrinha. está na pedra. Porque pequeno é nós, a pedra é grande. A pedra é grande, é verdade. Entende? Outra coisa interessante, né? Que a gente está resgatando muito pouco. Quanto educação escolar, quanto debate Exatamente. que precisa voltar. É muito louco esse negócio. E aí, quando você preto, né? Aí você tem esse slogan tão bonito, né? Eu sou mulher preta, les, você quer ter ir mais. Eu não sou Ir nada mais disso. para- Quer dizer, não, nada disso. Mas tem uma mana que agora eu estou fortalecendo, que ela é um homem trans. Uhum. Então a gente tem que dar um olhar para isso. Mas pensar esse enaltecer todo, essa coisa toda, se for pensar o que realmente a gente está fazendo. Se for pensar o que realmente está tendo relevância, significância e significado lá dentro da periferia. Dentro aqui do Plínio Caiado de Castro, que é a nossa escola, minha escola, porque eu estudei lá na segunda série, dei muito trabalho. Estava na mesma idade da menina, a menina estava ali, a galera eu chamo de Garguelê, mas é Narguelê. Narguilé. A galera do Narguilé. Narguilé. E aí combinou de estar dentro de casa, teve um estupro coletivo. da menina. Opa! Sacou? Aí a E coisa é como séria. que a gente. Aí passa 15 dias, a gente não fala mais sobre isso. Já cai no esquecimento. Você entendeu? Porque aí já vira natural, você entendeu? O quanto essas violências, e a gente está na periferia, a minha vizinha, e é muito louco isso, eu odeio, eu não vou falar, eu já falei. Eu não gosto desses canais sensacionalistas da final da tarde. Pelo amor de Deus. Ou você sai de balístico, que é o nome, o nome daquele negócio que protege da bala, chama balístico, porque eu sou vigilante, vocês sabem. Você sabe muito bem. É um balístico, ou eu saio de balístico, ou eu vou colocar grades em toda a minha casa.
se você assistir demais aquilo. Minha mãe tá assistindo tanto que ela tá entancada agora. É igual eu falo pro Rogério, né? Ali tem toda uma jogada de marketing, um lado comercial, né? Porque você tem um canal, eu tava até falando esse tempo aí, né? Você tem um canal que ele foca muito na violência doméstica, né? Marido e mulher. Sim. Por quê? Sim. Porque aí você tem, na sequência, um programa que fala do casamento. O E aí, casamento- e aí você tem a solução mais tarde. Né? A solução de todos os E aí você vai problemas. procurar aquele lugar justamente por causa disso. Então você. É, E eu vou ver tanto. Você, Ah, você ah. entendeu a jogada? Sim. Você. É o pacote completo, é, o combo do É, negócio. se você prestar atenção, é isso. Então, um combo Eu te ali. dou um problema, às E aí, vezes até então, crio um. Você sabe. Aí você vai lá e procura aquela E a solução. solução deixa tá o aqui seu, pra mim, né? Pois é. seu. Entre Você uma entendeu? notícia e outra, entre uma notícia e outra daquela, Uhum. apareceu a filha da minha amiga, algemada. Filha da minha amiga algemada, porque ela estava envolta numa situação de latrocínio. Hum. E aí o latrocínio é o assalto seguido de morte, 157. E aí você vê aquela situação, olhar na mídia é uma coisa, mas dentro da periferia, todo mundo sabia a menina, sacou? Uhum. Aí é tipo da gente falar, isso que a gente tá tocando no assunto, mas a gente tá tocando no assunto real, viu? Real. Porque a gente vai conhecer a mulher, assim, ó, a Carne pessoa tá A viva. pessoa tá viva. Ó, tem gosto. É. Você entendeu? Então, entre esse sensacionalismo ou não, ou do que a gente quer promover nesse espaço aqui do podcast, mas é num sentido de que dentro da periferia real aconteceu. E aí, entre essa conversa e outra, essas mulheres que eu comecei a falar com vocês, ela é uma delas, ela falou da filha. E aí não é só falar da filha, tem um vídeo, tem uma TV que promove isso. Então, Então. o bairro inteiro estava falando da filha dela. Tá bom? E aí a filha que emprestou o chip do celular. Que tem um companheiro, que é desses companheiros que a gente começou aqui a falar, né? É companheiro ou descompanheiro? É o desse companheiro. Desse companheiro, né? Esse companheiro. E aí, e rolou esse desconforto todo. Mas não é só de você ligar ou não a TV, é de você saber da amiga, sacou? E aí já não era mais pra mim o que tá dentro da TV. Era uma realidade dentro da minha periferia. Da sua comunidade. E qual o seu lugar de fala? Sacou? Do que você faz, ou do que você é, do que eu sou aqui, ou do que eu quero promover aqui e tal. Mas na segunda, terça-feira, quem somos, né? E quando somos mesmo, sabe? Então essa mulher estava nessa situação e foi super desagradável. Ela foi parar no hospital depois, você entendeu? A menina tá namorando com o menino não tem nada a ver com ele, nada a ver. Quem foi preso, as coisas assim. Mas quando aparece ali, daquele jeito, assim, Eles colocam o que eles querem, ó. é horrível, cara. E aí não é criticar nem a igreja evangélica, porque eu vou falar para vocês, pode até ser um quebra, né? Porque a igreja evangélica dentro da periferia, ela funciona. Funciona, né? Gente, vamos começar pelo Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová é uma pesquisa mais do que IBGE. É maior do que IBGE. O IBGE não Porque todo domingo precisaria, ele tá na sua porta. não precisaria conversar com ninguém. É só conversar com o Testemunha de Jeová, velho. Conversa Todo- com eles que eles Todo sabem de domingo tudo. ela tá na sua porta. Exatamente, te entregando um panfletinho, Isso. sacou? Então, se você pensar a periferia, poxa vida, eu adoro a congregação cristã no Brasil, é minha igreja. Se eu for convertida, Cara, eu conheço muita galera da comunidade. É. minha mãe também é. E aí tem a congregação aqui do Jardim Nazaré, tem a congregação aqui da Avenida 2, que é um outro nome, mas quem é de periferia sabe onde é a Avenida 2. E tem as Assembleias de Deus, tem as Testemunhas de Jeová. Mas depois de 2008, a gente vê uma ascensão das igrejas. Dentro da mídia, dentro de casa, dentro aqui, que é universal. Né? Ninguém consegue deter essa universal. Olha aquele... Nossa, olha aquela igreja do Brasil. Você viu? O Tá, o templo de templo. Salomão? Meu Deus, o Salomão tá aí dentro? Não. Você não foi lá? Só pra saber.
Não, porque eu sou muito de macumba pra isso. Ó, Não, Algumas eu não denominações. sou religioso, mas eu fui porque eu sou historiador, né? É, Eu sou de entendeu? história, então, quando você faz um texto É. dos moldes, né? É, tem ué. que ver, né, Mas cara? aí falar dessa gama, É, do que mas é é- a igreja, claro que a gente. A gente não, porque se você é religioso também sou. É. Você também deve ser religioso de algum. Ou então você é ateu, que eu adoro. Acertou. É. Ai, que bom, Esse eu do 18. adoro. Eu sou Desde criança. eu não sou religioso, eu não sou religião. Tá. Mas eu Sou- sou um- mas eu tenho- não sou eu sou ateu. estudioso. Eu sou de matriz É. africana. Não, sou eu de não sou candomblé. ateu, mas eu não tenho religião. Eu sou de matriz Mas eu- africana. Eu sou estudioso É. das religiões. Sou É. gnóstico. Eu também sou. Então, a gente, se a É. gente for parar para Isso, pensar, eu estudo as religiões também. somos filósofos Isso, das religiões. Eu Por quê? leio sobre todas. Porque pensa uma religião que é para ser mais resistente do que a do candomblé, não É, tem. religiões africanas. Essa É já isso. tem Não, séculos e A séculos. gente é tão resistente que a gente entrou até dentro da igreja. É. Você entendeu? É. Para cada orixá tem um santo. Tem um igual santo, para é. cada dia tem um santo da Pega igreja. lá o Gu, que é São Sebastião, e exato. por aí vai. E cada estado É. tem a sua reflexão. Mas Minas Isso. Gerais tem uns babados. Minas Gerais é diferente. Específico. Minas Gerais é... Vamos mudar de assunto para não ficar Minas mordendo. Gerais é diferente. Tô brincando. Aí, pensar nisso, pensar hoje, a igreja evangélica dentro da periferia, ela funciona assim. Funciona, né? Porque seu menino tava, seu menino, falando aqui, eu vou falar de quem? Emicida, seu menino. O MC. Emicida estava lá numa roda viva, na segunda-feira besta, eu tô lá Tá. bestamente vendo quem é Emicida. Eu não gosto dele, amo ele, não. Mas estava Não. vendo o Emicida. Não, eu gosto de Mano Brown, eu conheço a mulher Mano dele, Brown. Eliane, minha parceira, Bacana. salve, salve, é nóis. Ô, presta atenção, é Zona Sul, É. mantém equilíbrio. Mantém o equilíbrio. É. E aí, seu Emicida, ele falou que dentro da periferia, essa frase não é minha, essa frase é dele, que dentro da periferia, e ele me chamou a atenção disso, foi ele que me despertou esse olhar, que dentro da periferia, a igreja evangélica, ela faz a sua parte, mais do que política pública. Por quê? Tem lá aquelas figuras que estão naquela situação e ajuda mesmo. Sim. Daqueles pais, Traz uma ética, aquela uma família, ajuda, sacou? Agora, depois de uma parte aqui, você vira na esquerda, vira alienação, que a gente entra no nosso Essa campo. é a religião indo pra política, né? Religião, Quando ela começa a dominar o espaço político, é a coisa Aí começa a gente complicar. muda vamos mudar de assunto, senão a gente começa, a gente vai fritar esse petisco agora, e aí nossa ideia não é essa, ficar calmo. Você fala da periferia, né? Aquele que já é uma relação diferente, né? Agora, quando começa a escalar para Aí, Isso. aí meu você se amigo, decepciona. E de uns tempos pra cá, e vocês sabem bem do que eu tô falando, a gente tem muito Nossa, velho. a se decepcionar. E a gente também sabe, eu não sou péssima, eu sou uma mulher preta super pessimista, assim. E eu tô com muito medo desse ano. Porque, A gente tinha comentado Veja. já. Veja. A gente tem... Você viu a ministra da família, né? O que bom, deixa veja, quieto, velho. veja, eu sou muito feminista, mas veja, veja. É. Eu sou muito feminista, porque essa potência é muito séria. Você entendeu? Bom, as pessoas esquecem, veja. Mas eu sou, entendeu? Eu sou do PT, tô apoiando o PT, tô apoiando Mas a gente uma continua, candidata a gente federal. continua aí. pessimista. Eu A sou gente tá vendo. pessimista. Eu sou pessimista. Ela me pergunta, eu sou A pessimista. realidade, quem Eu tô tá aí, observando eu ela tô não anda lado muito a boa, lado não, o com horizonte. Érica Malunguinho, tô lado a lado aí com Tamires, agora, que está se candidatando agora. Eliane, Tem muito trabalho pela Eliane frente, hein? Mineiro, sabe, lado a lado. A gente tem que estar junto. Muito trabalho. Mas, e a luta também é grande. Mas a gente tem que entender agora, nesse momento, que também a gente precisa apoiar as manas, as mulheres que estão lá. A gente precisa, de verdade, entender o lugar de fala das mulheres. E aí não estou me colocando no lugar de fala preta, não. Estou me colocando no lugar de fala quanto mulher. Quanto mulher. E que tive a oportunidade de votar em 6 mulheres. Tive a oportunidade de votar em Dilma. Tive a oportunidade de votar em mulheres. Vou votar esse ano em mulheres. Apoio mulheres. Está aí Érica Malunguinho, que está lá na Lesp, falando que se tem aqui o Jesus Cristo, lá no Eixo. É nesse lugar de fala.
Estou falando do Quilombo, que é aí de Liliane Mineiro, sabe? E Quilombo periférico, sabe? E desse lugar das mulheres na política. Fora as que, poxa, eu estava no Fórum Social Mundial em 2018 e, infelizmente, eu estava fazendo uma atividade de chequerês lá em Salvador. Um dia antes Marielle morreu. Quem falou que eu sabia de Marielle? Eu só soube de Marielle quando ela morreu. Você não sabia disso? Não sabia da história dela. E isso, como a história dela parece com a minha, parece com a outra, Muito, parece de com a outra, muitas, parece né? com a outra, né? Então, mas aí precisa chegar nesse lugar, nesse nível, né? Então é da gente se ligar e de que se as mulheres da política começam a morrer, a gente tem que se levantar. Está, gente. Gente, eu quero aqui dizer para vocês uma coisa, que é a primeira vez que eu vou dizer isso esse ano. Eu tenho certeza que a gente vai viver 34 anos da Era de Umulu. A Era de Umulu, puxa vida. Era de Umulu, não é o que você está querendo dizer? Ó, vamos começar assim. A gente começou pelas águas, não foi? Ó, começou pelas águas. Quantas enchentes, né, gente? Começou lá na Bahia, estava lá. Depois Rio de Janeiro, até hoje não pegou os corpos. Tá lá. Embaixo da lâmina. E Nanã nem tá ligada nessa fita. E nem tem nada a ver com isso. Entendeu? Depois Minas Gerais. Sacou? E a gente nunca ia imaginar que Recife ia ter todo esse desastre. Sacou? A gente está falando dessa era. É um momento... A gente está vivendo uma Covid. Desculpa, gente. A gente também está vivendo uma terceira guerra mundial. Sacou? Então, está chegando um momento da gente poder pegar nas mãos assim, ó. Falar, vamos? Tá junto? Vamos ficar perto? Esse é um cordão, Vamos, hein? você, ó. Cordão vivo. Tá junto? Vamos ficar perto? Vamos trocar ideia? Vamos ficar junto? Nada de ficar namorando e tal, e nem olho fio. Mas a gente tá vendo, sabe? A gente tem um inverno que é verão. A gente tem as placas tectônicas mexendo. A gente tem uma lua que sangra. Sim. Você entendeu? A gente está com vários fenômenos e tantos outros que virão. A gente está com uma pandemia no Brasil, de certa forma, não. Mas se não está seguro agora, é por conta dessas pessoas que vão voltar contra as pessoas. E intolerância também. E você viu que a pandemia trouxe o pior do ser humano? Isso. A pandemia tirou da caixa o que há de pior em nós. Então, por isso que eu peguei só, ó, pegar na sua mão de novo. Vacina, você vê aquela minha... E de coisas... Vacina fraldada. Cara, Cara, aquilo que eu Se falei. a gente for enumerar aqui... Cara, você se chegar num ponto que você tem que filmar a mina Isso. te vacinando porque você não confia nela te vacinando. Uma porque ela senhorinha pode, foi enganada. Sabe? É o cúmulo, cara. É o cúmulo. É o cúmulo. Não é? Não, Cara, a gente- você vai a gente obrigado a fala- filmar. Um governo todo reacionário de O cara falar, eu não ponta. acredito nisso, Né, tem um porque- bagulho. Você entendeu? Você O cara vai pegar na fingiu flor. um esfaqueamento, sabe? Nós estamos de Não, ponta não, cabeça. vamos. O Brasil muito mais. Mas isso é A gente geral, tem cara. que se centrar, nós, quanto seres humanos, as Intolerância, pessoas né? pensantes, Precisamos ter a os meus bola. amados professores, nossa escola, você entendeu? A gente tem que realmente fazer valer aquele currículo escolar, saca? De que a comunidade é a escola. Eu lembro bem dessa aula. Sim. E, Porque e a era o meu natureza, momento, o né? maior debate dentro da faculdade, assim, de currículo escolar. Nossa, Professora. Novo ensino Aí, ó. médio. Outro dia a gente fala disso. Novo ensino A médio. gente muda, O reacionarismo dentro É. do currículo. Não, Currículo é espaço de poder, certo? Escola é projetos de poder. não, gente, pelo amor de Deus. Se uns não ocupam, outros ocuparão, então... Pois é. Mas E- eu tô super feliz, meu priminho Tuco, Arthur, o nome dele, Tuco. Daí a lua vai sangrar. A lua de sangue, né? Linda. É, a lua de sangue. E aí, Adriele, daí a lua vai sangrar, a gente tem que assistir. É mesmo, é mesmo. E aí eu fiquei o dia inteiro na minha periferia, né? Um domingo lindo, maravilhoso. Minha periferia tinha churrasco, tantas conversas boas, copos quentes, cerveja gelada. Perifiei. Periferia é isso. Periferia é isso. Perifiei. Perifiei.
4 horas da tarde, tem que voltar para casa, a Ana Maria vai para a igreja, tem que ficar com as crianças. Eu moro na casa do fundo, em casa. Perifiadamente, eu estava dormindo. Precisa, né, um pouquinho. Eles bateram na porta meia-noite, Nayá começou. A gente ficou 1 hora assistindo a Lua Sangrar. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês aqui agora, não é nada disso. É porque eles sabiam da Lua. Eles estão atentos. Então, Sacou? E aí minha prima, e aí falando, ainda continuando a falar nisso, foi o Tuco que me chamou a atenção, porque o Tuco é super ligado na atmosfera. E ele tá me explicando a lua que caiu e as estrelas e quem tá mais perto da Terra, hein? Presta atenção, tá bom? Tô desligada no bagulho. Quem é mesmo? Ó, é ele que me ensina. Pra ele, desculpem, era importante a gente ver juntos a lua sangrar. Mas para nós daqui é pensar essa atmosfera mesmo, né? O quanto a gente se mata aqui, o quanto essa humanidade de agora, o como é que a gente sobrevive amanhã. Né? É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Mas ainda mergulhando nesse navegar aqui, que eu tô aqui contigo, com vocês, é navegar numa coisa que minha prima, Adriele, me chamou a atenção, no TikTok, né? E aí o TikTok é 1 minuto, né, gente? Coisa rápida pra nós, né? É 1 minuto, cara. É 1 minuto. Esses dias eu fiz um vídeo e eu voltei 1 minuto. Você Eu tô fez? brincando. Tem 1 minuto. você fez o TikTok? Não tenho TikTok. Ah, Eu bom. tô me segurando. Tá. Eu sou muito marxista pra isso. Eu também. Eu sou marxista demais pra isso. É. E aí o marxista radical, negócio de TikTok, TikTok, velho. E aí ela falou que era 1 minuto, ela disse, e aí ela me chamou a atenção, uma menina, graças aos deuses de 15 anos. E ela me chamou a atenção e disse que as pessoas que estão no TikTok estão com uma ansiedade tão grande que tá vendo, não consegue assistir uma série, não consegue A assistir. gente percebe isso não na consegue ler educação. um livro. Sim. A gente percebe isso na educação, porque Olha, às vezes você quer fazer uma aula diferente, né? Você quer passar um vídeo, né? Uma coisa de... Aí eles perguntam, quantos minutos são? Um vídeo de 15 minutos, 20 minutos. Nossa, professor. Então, Reajustado, né, o time. você percebe que eles não têm mais time para Time na isso. cabeça, Eles tá vão naquilo só de 1 reajustado. minuto, eles vão passando. É. Então, Exatamente. isso está acontecendo muito com a Pra adolescência. dominar pessoas é ótimo. Isso está acontecendo muito. Eles estão Sacou? perdendo isso. Pensamento curto. Pensamento Sacou? curto. Pensamento curto. Sacou? Eles não conseguem focar numa coisa mais. Então é incrível quando você Aí eles traz. largaram do que a celular e foram gente- assistir você a ver a lua. Desculpa, eu acho que eu voltei. Que eu acho que essa parte é importante. Eles deixaram o celular de lado para 3 seres humanos. Né, você vai ter. Eu cheguei Mano, perifiada. isso é muito É. importante. Eu cheguei perifiada. E né, você sabe que a lua vai sangrar hoje? Olha, o Tuco. O Tuco tem 10 anos, 11. A lua vai o quê, menino? Eu adoro a lua. E a lua vai o quê? Vai sangrar. É mesmo? E que horas é isso? É meia-noite. E Tuco, caramba, né? A gente vai ver. Eu já perifiadamente. Então você vai ter que me chamar, Tuco. Eu vou chamar você, hein? E ele atento. E o Tuco, meu primo, ele tem um... Como é que é o nome? Tablet. Uhum. Tem um tablet. Ele é um menino de 11 anos que ele vê, ele assiste uma coisa que ficava enchendo o saco dele, mas depois eu entendi. Ele é um menino que ele sabe a artimanha dos jogos. Porque ele vê o dia inteiro como é que faz, Uhum. como é que é o esquema do jogo. Ele se preocupa com Ele isso. que se preocupa com isso. A ideia de se você perguntar para ele coisas bobas, ele não vai se atentar. Mas se você perguntar para ele um recurso de um jogo, ele vai me dizer. Sacou? Beleza, ele me trouxe isso e a gente parou. E foi uma das coisas, realmente, você tem toda a razão. Foi uma das coisas mais incríveis que eu vivi com os meus 2 primos. Foi ter assistido a lua sangrar, sabe? E da gente não tá com o celular. Não ter uma super câmera para filmar, Sim. sabe? Mas acima de tudo é de estar junto. Então, voltando no que você também trouxe, que a gente tem lá dentro da TV, foi você que trouxe, o horário de manhã para você se perder, o da tarde para você ver com que dá a bosta que você fez,
à noite você tem a igreja para você ir. É de pensar nessas ferramentas que são totalmente de alienação. Mas tem sempre um frescor. Tem sempre um frescor, sabe? Tem sempre umas mulheres que querem ouvir a Maria Mendonça, quer sofrer, mas querem falar delas. Tem sempre lá o TikTok que quer mandar uma mensagem, mas tem sempre alguém que quer saber onde está. Porque o TikTok não vai em 1 minuto, não vai dar conta da gama, do quanto e tantas histórias a gente tem para contar. Por isso que eu quero agradecer a Arthur, Tuco, por ter me tirado de casa, perifericamente falando, para ver a lua. E a Adriele, ela me chama a atenção hoje, tem 15 anos ela, que essas pessoas que estão no TikTok, elas são mais ansiosas. Fizeram uma pesquisa, ela me trouxe uma pesquisa. São mais ansiosas. Mais ansiosas. A pessoa desinstalou o TikTok. Os primeiros 2 dias ela teve ataque de pânico. E depois de 1 semana, 10 dias, sem o TikTok, elas começaram a ver novela, a ver um filme do começo ao fim, sem adiantar. Reajustar a Entendeu? mente. Reajustar a mente. Então, Porque, de uma certa forma, a gente também está pressionado por isso, né? Porque, às vezes, dá um coisa no Zap. Aí você vê, o Zap vai sair de Pessoal fora vai do ter ar choque. lá, sei lá, 1 hora, meia hora. Você vê o desespero das pessoas. pois é. E isso não é mais as crianças, é todos, É todo todos um nós. sistema de E a reajustamento. gente quer dar conta Não é, disso, né? Não é? Parece que você está perdendo Só muito que da tem- sua vida. Tudo tem a ver com o mundo do Não, trabalho não é. também, o mundo do Porque, trabalho ó, reajustado. eu tenho o costume, às vezes, de chegar no domingo que eu tô de folga, quando eu tô de férias, eu desligar até o celular, cara. Eu queria ficar um dia, sabe? Importante. Eu tenho isso, um domingo quando eu tô em Santa Isabel no meu pai, eu Eu desligo, Eu sabe? adoro desligar o celular, nossa, Sabe, como é libertador. Eu, às né? vezes, eu preciso É. isso, desconectar. Então, quando eu tô de férias, eu faço muito isso. Sim. Eu desligo um dia lá, fico em Ai, paz. é uma vida, né? Sabe, porque a gente vive nessa ansiedade, né? E toda hora você tá aqui, ó, vendo de mensagem e tal, fica naquele negócio, Sim. né? E eu ainda tenho isso de desligar e, meu, Eu também, de vez em quando, Sabe? desligo total. é. Vamos para os momentos finais? Uau! Como Vamos nos mais. momentos finais. É. Nos momentos finais, a gente fica imaginando um vídeo assim. A produção já está É. nos avisando. É. Filmezinho. Tem um moço bonito aqui. Pra você que está nos assistindo, chegou agora aqueles momentos finais. Não é aquele momento Não é que um vai momento rodar. derradeiro, relaxa. É isso, ela é. vai voltar, galera. Ela Que vai vai voltar. rolar aqueles monte de nomes, não é? Tem um Não, moço é. aqui do nosso lado Isso. direito. A gente sempre pergunta se ficou alguma coisa faltando que você gostaria de falar e a gente não deu oportunidade. O que Porque ficou lembra que eu te falei no faltando começo? é A a gente gente tá começa a perto conversar e vai, velho. A gente Vai não tem embora. aquele protocolo. 1h45. Tá vendo? Oi? A gente começa a conversar e vai. A gente não Vai tem um embora. protocolo certo. A gente Uhum. vai simplesmente. Olha, Tem alguma coisa que você queira divulgar também? Ou... sim. Eu quero agradecer, não tenho nada a falar que esqueci, não. Eu quero agradecer a oportunidade, a fala, as histórias contadas. Eu quero agradecer, poder falar de onde vim, quem sou, falar de Cordão Teresa de Benguela, falar da cabaça, contar a história. Eu quero agradecer a esse copo, quero agradecer a fartura na mesa, quero agradecer o seu sorriso e a nossa amizade que se estabelece agora. E quero desejar prosperidade para quem nos assiste, é isso. Nossa, maravilhoso. Vamos aí. A gente gostaria de passar Agora o convite. de tudo que você fala. Normalmente o Rogério busca as imagens justamente para mostrar aquilo. Quando você fala de Xequerê, eu conheço, o Rogério conhece, mas tem muitas pessoas que não conhecem. Então a gente, quando você fala de Xequerê, a gente posta um vídeo ali mostrando você tocando. Quando você fala do Teresa de Benguela, do cordão, a gente tenta Sim, mostrar uma imagem sim. para as pessoas terem a noção. Vamos fazer uma coisa diferente? Você entende? Vamos fazer uma coisa diferente? É. Vamos fazer um vídeo para o podcast. Eu mostrando para vocês o Xequerê e a gente tocando junto? Demorou. Vamos. Vamos? Vamos. Aí, legal. Aí a gente toca junto, tá Isso. junto e fortalece essa... Dá pra ser, porque assim, a gente vai ter uma galera nos esperando pra ser lançado amanhã. Esse vídeo de hoje. Nossa! É, que pra vai ser fazer. lançado amanhã. Nossa. Você não sabe como você tá, eu tô te esperando. Mas- Meu Deus! É sério. Mas Porque a eu já gente vi tem um uma- segundo convite, né? É, A volta. porque quando eu vi, até falei pro Rogério, acho que... Nossa, eu nem tô acreditando. É Amanhã, sério mesmo? é. Eu tô achando que vocês estão brincando. Não. Sabe por que aconteceu? Quando a gente desceu pra falar com a menina lá,
E aí ela mostrou tal você e tal, né? Mas você não estava nesse dia, né? Não, o dia que nós conhecemos ela fez o convite para nós ser entrevistados, beleza. Aí teve um dia que a convidada falhou. Aí eu vim aqui avisar que a gente não ia gravar e descer lá embaixo, né? E conversei com ela, foi o dia que ela mandou você, tava eu e ela conversando, né? E aí eu falei pro Rogério, bem, a gente precisa conhecer. E aí ela mandou aquilo lá que foi uma revista que você saiu o Cordão, aí eu já mandei pra uma galera, ó pessoal, a gente tá tentando pegar essa pessoa aqui pra entrevistar. Então tá todo mundo esperando você ver a sua entrevista. A pessoa, pô, legal. Porque o que acontecia muito com nós? A gente começou a fazer os programas e veio muito professor, né? E aí, o pessoal, as mulheres, né? Clube do Bolinha, não fala de mulher, aí, mano. Mas não é por culpa nossa. Nós chegamos a convidar e alguma não é igual a Débora mesmo, não, tem que preparar e tal. Que bom, até que começou a vir a Rosângela, mas né? sim, Depois veio. pra usar esse lugar que você entendeu? acabou de lembrar. E que a gente queria justamente isso, mostrar isso. E outra, rapidinho, sem cortar você, a maioria dos músicos que vieram aqui nos desafiaram a fazer uma música no podcast juntos. A gente tocar na hora. Nossa. E vocês dois são músicos. música. Nós vamos montar uma música. Que você me fala assim, ó, eu sou só cantor de karaokê, então eu fico ouvindo que vocês são músicos. O André, o último quer tocar blues com a gente. Nossa, O maravilhoso. Vini vai tocar alguma coisa do MPB. Ele tem um axé também, forró. E vocês vão preparar alguma coisa, porque vocês dois são músicos. A gente vai preparar. Gente, eu sou só cantor de karaokê, então no máximo dou uma desafinada na roda, e vamos. Tá bom? Se vocês me permitirem, eu quero aqui convidar vocês, mulheres, que seguram seu instrumento. Esse instrumento quais? Alfaias, berimbaus, chequeres. Ah, mulherada do chequerê que está aí ouvindo, venha com seu chequerê. 31 de julho, 25 de julho é dia de Teresa de Benguela, dia da mulher afro-latina e caribenha. 31 de julho, sairemos à Praça da Minha A gente Sede. vai mostrar isso. Concentração às 2 horas da tarde. E a gente vai mostrar. E os homens ao nosso lado, tem vocês? Tem. Acabei de com certeza, conquistar. Nós vamos. Com certeza, né? Obrigado. Nós vai mostrar. Vamos lá? Cara, obrigado. Um grande abraço. Foi um prazer. Cara, eu queria, sabe? Vista você vê que tudo conspirou a favor, né? Quando eu falei pra ele, cara, eu gosto dessa mina, eu vou deixar esse endereço e vou sair procurando. Você aí, ó, tá vendo? Cara, tá muito bom. É isso. Embaixo do viaduto nascem flores. Embaixo do viaduto nascem flores. É as pretas bás e a asa de banquê. É as pretas bás e a asa de banquê. Soraya, sua benção. Soraya, sua benção. Salve Lele de Oiá, Santa Bárbara e os sucatás. Salve Lele de Oiá, Santa Bárbara e os sucatás. Cordão, Teresa de Benguela, lugar de fala é delas, nós aprende é com elas. Cordão, Teresa de Benguela, lugar de fala é delas, nós aprende é com elas. Na rua tem berimbau, a cabaça ancestral e o chequerês encanta vocês. Tambor firmou, alfaia chegou, pé de dança brilhou, Janaína, pé de dança brilhou, pé de dança brilhou, Janaína, pé de dança brilhou.
com elas. Na rua tem berimbau, a cabaça ancestral e o chequerê encanta vocês. Tambor firmou, alfaia chegou, pé de dança brilhou, Janaína, pé de dança brilhou, pé de dança brilhou, Janaína, pé de dança brilhou. Debaixo do viaduto nascem flores. Debaixo do viaduto nascem flores. É as pretas Axé, Cordão Teresa de Benguela, é a nossa hora, é a sua hora. Axé, Teresa. Debaixo do viaduto nascem flores, é as pretas bás e asas de banquê. Soraya, sua benção, salve Lele de Oiá, Santa Bárbara e Sucata.